amigos da Velocidade, amigos do SBT, voltamos aqui de Cleveland. Daqui a pouquinho a bandeira verde, eu tenho certeza que vamos ter mais uma prova no estilo da Fórmula Mundial, recheada de emoções. E vamos agora conhecer o mapa da mina. Daí, aeroporto Buckley Trot, na parte central de Cleveland. A pista tem 3.389 metros, 10 curvas ao lado do belíssimo lago Erie, aqui nos Estados Unidos. Agora vamos até o grid de largada. Boa tarde, Luiz Carlos Azenha. Boa tarde, Theo José. Aqui está a terceira fila de brasileiros, Maurício Gugelmin, Christian Fittipaldi, logo atrás André Ribeiro, que volta a disputar a vitória. Pense na largada, Theo, muita emoção. A pista tem 20 metros de largura, cabem 10 carros lado a lado, só que chega no final do primeiro retão, só tem passagem para um e os carros estarão a 200 km por hora. Isso deixa ainda mais fantástica essa prova, essa 10ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Tá aí o André Ribeiro, você vê ainda concentrado. Belíssimo trabalho da Tasman, belíssimo trabalho do brasileiro André Ribeiro. A primeira vez com esse carro Renault, ou seja, deram mais ou menos 45, 50 voltas e o André já está em 8º lugar no grid. Aí você vai com o Gil de Ferran. Esse tá faminto, esse quer a vitória, quer o título, quer se aproximar do canadense Paul Tracy. Vamos para a primeira volta de apresentação e vamos conhecer também as 28 feras que estarão largando. Vamos ao grid de largada do Grande Prêmio de Cleveland. Tá aí a pole position impressionante, Alessandro Zanardi, um temporal, 56 segundos, 984 milésimos, a uma média de 214 quilômetros e 74. Alessandro Zanardi larga na pole position pela terceira vez neste ano, a 9ª pole position na carreira dele, ou seja, mais ou menos a cada 3 provas ele larga uma na frente. Gil de Ferran, primeira fila, Brasil, 2ª posição. O Gil de Ferran, que foi pole aqui em 95 e venceu o Grande Prêmio de Cleveland do ano passado. Na terceira posição tem Max Blundell, ele que venceu a prova de Portland, a última disputada, uma vitória em 22 corridas disputadas na categoria. O 4º colocado no grid, Michael Andretti, vencedor do Grande Prêmio de Cleveland de 91 e pole position em 89. Na terceira fila só tem Brasil, Christian Fittipaldi. Consistente depois da sua volta, largou em terceira em Portland, agora está aí na 5ª posição. Maurício Gugelmin é o 6º, é a 7ª vez que larga entre os 6 primeiros. Depois temos na 4ª fila também Brasil, Brian Herta. Larga em 7º lugar, em 95 foi o 2º colocado aqui, foi o mais rápido hoje no treino de aquecimento. E o André Ribeiro, a melhor posição dele neste ano, a primeira vez que corre com o carro Reina. Adeus para o chassi Lola complicado. Depois na 9ª posição, Bob Rahal, ele que ganhou pela primeira vez. Aliás, ele estreou vencendo o Grande Prêmio de Cleveland de 82 e foi pole em 85. Na 10ª posição, 5ª fila, o líder do campeonato, Paul Tracy, que venceu o Grande Prêmio de Cleveland de 93, quando também largou na pole position. A 11ª posição de Dario Franchitti, ele que tem como melhor resultado o 9º lugar na Austrália. Walter Salles larga na 12ª posição, iguala a melhor posição de largada dele, que foi no Rio de Janeiro. O 13º é Greg Moore, o vice-líder do campeonato. Raul Boesel, o 14º, chega a Cleveland após o pódio em Portland, na 3ª posição. Jimmy Vasser é o 15º, a pior posição de largada dele neste ano. Scott Pruitt, que faz 100 provas na categoria, larga em 16º. Parker Johnston é o 17º. O 18º, Al Unser Jr. Ganhou 2 vezes aqui, 85 e 94, a pior posição de largada dele também neste ano. Depois tem Patrick Carpentier, estreante, 2º colocado no Grande Prêmio de St. Louis. O único a completar todas as provas até agora é o 19º, 20º, Michel Jordan Jr., mexicano. Depois tem B.J. Jones em 21º, Maximiliano Pax na 22ª posição, Juan Manuel Fangio, 2º, 23º, 24º, Rich Herr, o 25º, Adrian Fernandes. Continua com Lola, companheiro de equipe do André na Tasman, o 26º, Hiro Matsushita, o 27º, Arnett Mayer e na 28ª posição, Charlie Neuberg. Está estreando, 46 anos de idade, não tem um grande cartel, participou de algumas provas na Fórmula Atlantic, mas nunca conseguiu nenhuma vitória. Dedê, o que a gente pode esperar do Grande Prêmio de Cleveland? Boa tarde. Boa tarde, Theo José. Boa tarde, amigos do SBT e do Brasil. Nós podemos esperar, como sempre aqui em Cleveland, uma grande corrida. Basta dizer que, excetuando
No Zanardi nós temos 17 pilotos dentro do mesmo segundo e eu consideraria que esses 18 pilotos são candidatos à vitória nessa corrida. É uma corrida muito aberta, muito franca e aquilo que a gente viu nas duas últimas provas, Detroit e Portland, sem dúvida alguma acontecerá aqui hoje em Cleveland. É uma corrida para ser decidida no final dela. Os brasileiros estão muito bem no grid de largada, precisam tomar muito cuidado com essa largada, porque ao final da reta dos boxes nós temos uma curva praticamente um grampo e ali é muito perigoso porque os pilotos, quando receberem a bandeira verde, vão tentar abrir e passar de todos os lados. Eu escutei agora há pouquinho uma notícia do Alessandro Zanardi, o seu engenheiro, dizendo a ele: vamos esquecer o campeonato e vamos ganhar a corrida. Quer dizer, se o Zanardi não está pensando no campeonato, o Gil precisa tomar cuidado com ele nessa primeira largada. Como eu disse, pela primeira vez nós temos 6 brasileiros nas 14 primeiras posições, fato inédito, e todos eles têm boas chances para essas corridas. Primeiro pit stop por volta da volta 28. Vamos então, já que o DT falou em campeonato, o engenheiro falou Zanardi, esquece o campeonato, vamos ver como está o campeonato. Paul Tracy é o líder, 100 pontos, Greg Moore segundo, 95, Michael Andretti terceiro, 91, Gil de Ferran, que não pode esquecer campeonato não vai nessa não, é o quarto colocado com 77 pontos. Aqui é importante o resultado para o campeonato. Zanardi é o quinto com 70 pontos, Jimmy Vasser é o sexto com 69 pontos, depois aparece o Scott Pruitt com 66 pontos. Aí temos os brasileiros, Raul Boes em oitavo, Maurício Gugelmin na nona posição, o Moreno é o 16º, o André é o 17º, o Christian o 18º e o Walter Salles na 25ª posição. Daqui a pouquinho vai pintar a bandeira verde, essa já é a última volta de apresentação, vamos ter 90 voltas, num total, aqui em Cleveland, de 305 quilômetros. Zanardi na frente, pole position. Gil de Ferran na segunda posição. Christian é o quinto. Maurício Gugelmin é o sexto. André é o oitavo. Walter Salles o 12º. Já vai pintar a bandeira verde. Na 14ª posição, Raul Boesel feliz depois do warm-up de hoje do treino de aquecimento. Já lado a lado estão Alessandro Zanardi e Gil de Ferran. Vamos prestar atenção na curva 1. Ali, o piloto tem de engatar uma segunda marcha e passa a 77 quilômetros. Depois de chegar a 120, 110. Aí está, vai ganhando velocidade Zanardi. Vai trazendo com ele Gil. O Michael atrás do Gil. Atrás do Zanardi, o Brian Reta. Aí está a bandeira verde. Começa o Grande Prêmio de Cleveland. Zanardi muito bem na primeira posição. O Gil vai fazer mais aberto. Ali por dentro vai se metendo Christian Fittipaldi. Belíssima largada. Gil de Ferran se mantém em segundo. Por enquanto não tivemos nenhuma confusão. Vai pra cima o Christian do Gil. Tá com muito apetite Christian Fittipaldi. Que grande largada. Saiu da quinta posição para a terceira. Zanardi é o primeiro, Gil de Ferran é o segundo. Vai abrindo um pouquinho o Zanardi. O Christian vai pressionando o Gil de Ferran. É a primeira volta das 90 do Grande Prêmio de Cleveland. Você curtindo aqui no SBT a emoção pura da Fórmula Mundial. Um domingo lindíssimo, mas muito calor. Isso também pode complicar no rendimento dos carros, dependendo do acerto nas 90 voltas. Tá aí o Zanardi trazendo com ele Gil de Ferran, Christian, Mark Blundell. Depois o Brian Reta. Vamos para a primeira volta do Grande Prêmio de Cleveland. Vai completando agora o Zanardi. Passa o Zanardi, Gil é segundo. Lá atrás o Michael Andretti vai brigando por posições. Christian é o terceiro, Mark Blundell é o quarto. O quinto, Brian Reta. Usa toda a pista, Gil de Ferran. O sexto é o Michael Andretti. O sétimo, Paul Tracy. Olha o líder aí, tá com apetite. Vai pra cima o Brian Reta, já ganhando a posição do Mark Blundell. E agora é pressionado também pelo Michael Andretti. Um grande início de prova aqui em Cleveland. Depois temos o Bob Rahal em oitavo. Olha o Paul Tracy. Será que vai passar os dois de uma só vez? Já levou. Sensacional, Paul Tracy. Que belíssima manobra do canadense. Por isso que é o líder do campeonato. Agora essa é uma briga antiga. Paul Tracy e Michael Andretti. O Paul Tracy vai recebendo toda a pressão do Michael Andretti. Paul Tracy. Essa aí foi uma ultrapassagem de líder mesmo. O Maurício Gugelmin caiu para a 10ª posição. O André caiu para 14º. O Walter Salles é o 15º. O Raul Boes é o 18º. Agora aqui em Cleveland, às vezes o piloto toma a atitude de ser conservador na largada. Vamos ver a partir de agora, já com essa pista mais livre.
Não tem um bom rendimento o Mark Blundell, vai perdendo mais uma posição agora para o Bob Rahal. 2 voltas completadas. Zanardi é o primeiro. Gil de Ferran é o segundo. Christian Fittipaldi é o terceiro. A diferença do Zanardi para o Gil de Ferran na casa de 8 décimos. Esse é o Dario Franchitti, que vai à caça do Mark Blundell. Vai perdendo muitas posições o Mark Blundell. Ele que largou em terceiro lugar. Não tem um bom acerto do carro para a corrida como tinha para os treinos. Principalmente para o treino classificatório de ontem. Faltando 88 voltas ainda para o final da prova. Como ele disse, a primeira janela para a primeira parada. Troca de pneus e reabastecimento entre a volta 28 e a volta 31. Você vai no bico do Bob Rahal. Olha o que é larga essa pista e o piloto não tem nenhum ponto de referência. O que é um ponto de referência? Ele saber que está 100 metros da curva, está 50 metros da curva para frear. Aqui não. Aqui ele não tem nenhum ponto de referência porque o circuito é montado nesse aeroporto, o Buck Lakefront. Olha que imagem bonita, o Lago Erie. 3 voltas completadas, Zanardi é o primeiro, Gil é o segundo, Christian Fittipaldi é o terceiro. O Bob Rahal está recebendo uma bandeira preta por ter se antecipado na hora da largada, então ele terá que vir ao box, cumprir a punição. Com isso, os brasileiros que vêm logo atrás dele, Maurício Gugelmin, André Ribeiro, Walter Salles e Raul Boesel ganharão a posição. Temos 3 voltas completadas, você vê aí a classificação, Zanardi é o primeiro, Gil de Ferran é o segundo. Olha, tá muito cedo para a gente começar a fazer esse tipo de conta. Mas essa posição do Gil para o campeonato é excepcional. Christian Fittipaldi é o terceiro, o quarto Brian Herta, o quinto Paul Tracy, o sexto Michael Andretti. E o Bob Rahal já foi para o box, tá aí ó, vai receber a sua punição, stop and go. Na realidade, o Bob Rahal só vai passar pelo box e vai embora. Aí você vê já o Maurício Gugelmin, o nono, Raul Boesel também ali, botando pressão, mesmo acontecendo com Scott Pruitt, André Ribeiro, Raul Boesel 18º, o André Ribeiro vem na 12ª posição, vai à caça do Scott Pruitt, que é o 11º. O Maurício Gugelmin muito próximo do Dario Franchitti. Esse aí é o Walter Salles, vai brigando ali com o Al Unser Jr., o Walter que é o 14º. Você agora com o Maurício Gugelmin. Vendo todo o trabalho de braço do piloto. Aí o Maurício está numa 4ª marcha. Aquele trecho ali praticamente todo feito em 4ª marcha. Esse aí é Al Unser Jr. À frente, Walter Salles. Aí o Walter que é 14º, Al Unser Jr. que é o 15º. A diferença 315 milésimos. Zanardi vai completando mais uma volta. A volta número 5. Vamos ver a diferença com relação a Gil de Ferran. 1.2. 1.2 a diferença do Zanardi para o Gil de Ferran. Do primeiro para o segundo. Do Christian para o Gil. 8 décimos. Olha o Scott Pruitt, vai à caça do Jimmy Vasser. Essa briga vale a 10ª posição. Ali atrás o André Ribeiro só de olho. A diferença do Maurício Gugelmin, que é o 9º, para o Dario Franchitti, que é o 8º, agora 4 décimos. Aí você tem a câmera colocada atrás do carro do Jimmy Vasser. A aproximação do Scott Pruitt, trazendo com ele o André Ribeiro e também o Greg Moore. Vai ficar de olho nessa prova aqui, com relação ao campeonato. Paul Tracy, que é o líder, Greg Moore, que é o segundo colocado, o terceiro, Michael Andretti, logicamente o Gil de Ferran. A gente não pode afastar também da disputa pelo título o Raul Boesel, que é o 8º, e o próprio Maurício Gugelmin, que é o 9º. Aí o Gil de Ferran, você vai acelerando com ele. O Gil vai para completar a sua 6ª volta. O Zanardi fez essa volta em 1 minuto, 802 milésimos. O Gil, 1 e 37 milésimos. Luiz Carlos Azenha. Theo José, a informação que recebemos aqui na equipe Walker do Gil de Ferran é de que o piloto foi orientado a economizar combustível nesse início de prova. Apenas acompanhar o Alessandro Zanardi, pelo menos na primeira parte da corrida. Theo. Olha, realmente aqui em Cleveland isso é super importante. Olha o André, vai se assanhando para cima do Scott Pruitt. Aqui é super importante, Dedê. Só que fez a manobra errada, encostou o Greg Moore. Relação ao consumo de combustível, não é só essa história de parar 2 ou 3 vezes, vai ter que parar 2 vezes porque depois não tem combustível para terminar a prova, não é uma questão de falar vamos parar 3 vezes. Como é que é essa história de consumo aqui em Cleveland?
Olha, é uma pista que os pilotos andam muito tempo com o pé no acelerador, então por causa disso o consumo de combustível é bastante grande. Cada equipe recebeu aqui um total de 401 litros para completar a prova. Considerando-se as 90 voltas de corrida, as 3 voltas de apresentação, eles terão um total gasto de 398 litros num consumo médio, ou seja, como a CART recomenda, no mínimo 1,85 milhas, que seria equivalente a 4,300 metros por galão, que seriam 3,7 litros por volta. Então os pilotos têm que, dentro daquilo, eles têm que, em determinado momento da corrida, poupar o motor, diminuir a mistura de combustível injetada no motor para poder terminar na prova. Ali o André foi para a grama, acaba perdendo a 12ª posição para o Greg Moore, que agora passa a ser pressionado pelo Walter Salles, que continua à frente do Al Unser Jr. E para falar nisso do Dedê é o seguinte: 6 provas aqui em Cleveland, das 15 disputadas até agora, foram sem bandeira amarela. Então não tem muita bandeira amarela aqui para ajudar nesse possível consumo excessivo de combustível. Esse é outro detalhe. O ano passado nós tivemos apenas 4 voltas de bandeira amarela, então a corrida é extremamente rápida. Os pilotos e as equipes têm que ter muito cuidado. Naquela saída rápida do André Ribeiro, é o problema que eles ainda não têm um ajuste completo do carro com um tanque cheio em condições de corrida, mas a performance do André é muito boa. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Vaporetto é Polt, produtos com qualidade de vida. 8 voltas completadas, Amade é o primeiro, Gil de Ferran é o segundo, você com o André Ribeiro, sem dúvida nenhuma, um belíssimo trabalho do André, da equipe Tasman. Testaram um dia apenas com esse carro Reina, o Reina comprado junto à equipe do Gil de Ferran. Vieram aqui para Cleveland. O André, no primeiro dia de classificação, foi o 5º mais rápido, largou em 8º lugar e tá aí, tá conhecendo melhor esse carro. Ele esperava até um resultado pior no grid, mas está conhecendo melhor o carro, tá avançando. Não tenho dúvidas que o André, a partir de agora, pode pensar em vitórias, o que ele não podia com o fraco chassi Lola. O André dizia: olha, você tem que acostumar a andar rápido, porque com o Lola eu tinha de frear antes e acelerar depois. Agora eu tenho que voltar a acostumar a andar rápido. Sem dúvida nenhuma, um belíssimo trabalho da equipe Tasman e também do Dan Holliday, que é o engenheiro principal do André, esse que está de costas aí. Fantástico o trabalho da equipe Tasman. 9 voltas completadas, Zanardi é o primeiro, Gil de Ferran o segundo, Christian Fittipaldi é o terceiro, o quarto, Brian Hatton, o quinto, Paul Tracy, o sexto, Michael Andretti, o sétimo, Mark Blundell, o oitavo, Dario Franchitti, o nono, Maurício Gugelmin, o 10º, Jimmy Vasser. O André é o 13º, o 14º, o Al Unser Jr. Vou observar aqui na pista porque o Walter Salles, segundo a cronometragem, caiu para 28º lugar, mas aqui em Cleveland não tem problema não, aqui a gente pode ver. Já passou o Maurício, vai passando, a cronometragem tirou o Walter, mas ele tá ali, tá atrás do André Ribeiro. O André Ribeiro é o 13º, o Walter Salles é o 14º, hoje ele não derruba não. É o 14º, o Al Unser Jr. é o 15º. O Raul Boesel aparece na 17ª posição. Vamos acompanhar como é que é a janela do Gil de Ferran. Essa é uma inovação do SBT nessa prova. Olha só, o Gil de Ferran já tem 10 voltas completadas. A primeira janela entre a volta número 29 e a volta número 32. Vamos acompanhar todas as paradas de todos os pilotos, principalmente dos primeiros colocados. Gil de Ferran vai completar agora mais uma volta. Você vai ver esse tracinho amarelo pulando para a 11ª volta. Vai passando agora o Gil de Ferran. Isso significa que ele está mais próximo da primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento. Sem dúvida nenhuma vai fazendo uma grande prova Gil de Ferran, principalmente olhando o campeonato. Ele está na frente do Paul Tracy, que é o líder, que é o 5º colocado na prova, o Paul Tracy. À frente do Michael Andretti, que é o 6º colocado. E à frente também do Greg Moore, que é o 12º colocado. E é bom a gente notar que depois de 11 voltas completadas, nenhum piloto até o presente momento baixou do minuto. Até agora todos eles estão virando na casa de 1 cravado
e os pilotos, principalmente Gil, Christian, vêm acompanhando, vêm comboiando o Alessandro Zanardi, porque aqui é aquilo que eu falei, é uma corrida que vai decidir lá no final, então não é momento de atacar ainda. E outra coisa, as equipes ainda não têm uma noção exata do consumo de pneus. Nós temos aí uma temperatura de uns 32 graus na pista, ambiente melhor dizendo, 55 na pista, e isso poderá afetar demais durante o desenrolar da corrida sem bandeira amarela o rendimento dos carros. Aqui os pneus têm que ser construídos para uma série consecutiva de volta de alta performance, pelo fato de não ter bandeira amarela e não dá para resfriar o pneu. E o estreante lento, Charlie Newberg, aprontou na reta, você vai ver agora. Aí, ó, essa imagem. Olha só onde ele jogou o Brian Reta. Aí o Paul Tracy, que não é bobo nem nada, ultrapassou o Brian Reta, já subiu para a 4ª posição. Essa é a tal história. A categoria está com um nível lá em cima de pilotagem. Não pode qualquer um chegar com milhões de dólares, como tem esse Charlie, que é dono de exploração de petróleo, e falar, eu quero sentar num carrinho. Chega numa equipe como a Peyton Coyne, fala, opa, tá aqui, a porta tá aberta, chega, tapete vermelho e vamos roubar um pouquinho de dinheiro de você. E aí o cara fica aprontando na pista. É a primeira que ele vai aprontar. Podem esperar que vai vir mais, porque é ridículo esse Charlie Newberg. Pois é, essa equipe é a Peyton Coyne, que ela está vivendo de aluguel, é a única equipe que está vivendo disso. Já tinha aquele piloto que foi afastado, o Paul Jasper, que acabou destruindo todos os carros e depois perdeu o patrocínio. E é muito duro para a categoria ter esse tipo de coisa. Vocês têm aquele outro piloto que foi afastado temporariamente, pelo menos o Denis Vitolo, que foi substituído pelo Arvid Meyer, que é um piloto que está andando até que razoavelmente bem. Ele para na curva. Ele ainda vai aprontar alguma série aqui. O Hiro Matsushita está aplaudindo, né? Agora eu não sou mais o último. Esse aí eu coloco volta nele, coloca mesmo. Temos 13 voltas completadas. Alessandro Zanardi é o primeiro. Você vê aí a caça do Scott Pruitt ao Jimmy Vasser. Atrás do André Ribeiro é o 13º. O 14º é o Walter Salles. O 15º ao Anser Júnior. O 16º Patrick Carpentier. O Raul Boesel é o 17º. O Maurício Gugelmin está em 9º lugar. Atrás do Dario Franchitti, que é o 8º. Você tem o Jimmy Vasser, o Scott Pruitt, o Greg Moore e o André Ribeiro. Temos agora 14 voltas completadas, 76 para o final da prova. Zanardi agora tem 2 segundos e 4 de vantagem para o Gil de Ferran, que é o segundo. Viu como se aproximou ali o Scott Pruitt na freada após a reta dos boxes com relação ao Jimmy Vasser. O esse é o 4º colocado. Está 2 segundos atrás do Christian Fittipaldi, que é o 3º. Também uma grande prova do Christian aqui em Cleveland. O Christian ontem, depois da classificação, quando conseguiu a 5ª posição, reclamava que o carro ainda estava muito nervoso. Fez várias mudanças no warm-up, mas não está 100% satisfeito com o carro, não. Ainda tem grandes dificuldades para dirigir esse carro, para pilotar esse carro. Mesmo assim, vem numa super 3ª colocação. Aí você vai com o Maurício Gugelmin. Ele que é o 9º colocado na prova. Vamos ver a diferença do Maurício com relação ao Dario Franchitti. Aumentou bastante. 4 segundos é a diferença. 15 voltas completadas. Lembrando você que estamos numa maratona de velocidade no mês de julho, aqui na Fórmula Mundial, aqui no SBT. No próximo domingo, mais uma grande corrida, circuito de rua, o Grande Prêmio de Toronto, a primeira prova no Canadá, a partir das 3 da tarde, você vai ver só aqui no SBT. Depois, no outro domingo, dia 27, US 500 milhas dos Estados Unidos, uma das provas mais esperadas da temporada, circuito mais veloz do mundo. Essa prova, coloque na agenda aí, dia 27 às 2 da tarde, você vai ver só aqui no SBT. Como novidade, no sábado, dia 26, você vai acompanhar a classificação sempre fantástica de Michigan a partir das 11h30 da manhã. Então coloque na agenda. No próximo domingo, dia 20, Grande Prêmio de Toronto, ali ao Hiro Matsushita, sendo ultrapassado, tomando uma volta como retardatário. Então no dia 20, Grande Prêmio de Toronto, a partir das 3 da tarde, dia 26 às 11h30 da manhã, um sábado, a classificação, a definição do grid de largada para as 500 milhas dos Estados Unidos. E aí no domingo, dia 27 às 2 da tarde, as 500 milhas dos Estados Unidos.
Uma pista onde o André Ribeiro chegou a 407 quilômetros no ano passado em um treino livre. Não é brincadeira, as 500 milhas dos Estados Unidos. 74 voltas para o final. 16 voltas completadas aqui em Cleveland. Ali é o Armin Maia, tomando mais uma volta como retardatário. Mais uma volta sendo completada agora pelo Zanardi. Vê se o Gil de Ferran não perde tempo ali com relação ao Hiro Matsushita. E agora tem de mergulhar nessa curva, não perdeu tempo não. E a diferença caiu para 2,1. O Christian também vai se aproximando do Gil. A diferença cai agora para 9 décimos. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Videocassetes Philco, uma linha completa com VCR Plus. Ficar de olho também no Paul Tracy, que é o líder do campeonato. Paul Tracy, que vai fazendo uma super prova, largou em 10º lugar, já é o 4º colocado. Só que ele tem, com relação ao Christian, 2 segundos de diferença. Ele abriu 1,2 com relação ao Brian Herta. Você tem aí o Gil de Ferran a partir de St. Louis, 3º lugar, Milwaukee 7º, Detroit 3º, Portland 2º, vai crescendo no campeonato, vai se aproximando dos primeiros colocados. Ele que é o 4º colocado com 77 pontos. Luiz Carlos Adanha. Aqui novamente na equipe do Gil de Ferran, eu conversava com o Derek Walker, que dizia o seguinte: nesse primeiro jogo de pneus a gente está em desvantagem em relação ao Alessandro Zanardi. Ele largou com pneus melhores do que os pneus que o Gil largou, mas a partir da primeira parada de boxe os nossos pneus estão em ótimas condições, e aí sim, também aliado à questão do combustível, o Gil vai poder atacar, Theo. O Gil, a gente sente que ele está administrando a vantagem. Agora subiu um pouquinho, agora subiu para 2,4. Vamos aguardar então a partir da primeira parada para a troca de pneus e reabastecimento, que deve acontecer entre a volta 28 e a volta 30. Vamos ver se o campeonato terminasse agora, como ficaria. Olha, o Paul Tracy ia para 112 pontos, o Michael 99, o Greg Moore 96. O Gil de Ferran já ia se aproximando, pularia para 93 pontos, trazendo com ele o Alessandro Zanardi para 90 pontos. Está cedo ainda, mas a gente vai fazendo essa projeção até o final da prova. Michael Andretti, que é o 6º colocado, tem o Armin Maia, o alemão à sua frente. Vai passando agora, o Brian Herta se aproximou do Paul Tracy, praticamente não tem diferença. O Mark Blundell também encontrou um melhor ritmo da prova. Vem em 7º lugar, muito próximo do Michael Andretti. O Maurício Gugelmin permanece em 9º lugar. Depois o André Ribeiro é o 13º. O Walter Salles é o 14º. O Raul Boesel vem pela 17ª posição. O Greg Moore, que é o vice-líder do campeonato, está em 12º. Aí o Mark Blundell passando o retardatário. Nós temos uma longa fila de pilotos aí, todos eles acompanhando em fila indiana o ritmo de prova. O Walter Salles finalmente entrou no computador, agora é 14º colocado, o André Ribeiro 13º. E aqui eles têm que ter muito cuidado, os pilotos, é muito difícil para eles acertarem os carros, que vocês podem reparar. A transição que existe entre a pista de pouso e decolagem do aeroporto, no S, e depois quando eles passam para a pista onde os aviões fazem o taxiamento normalmente, pula demais, e esta linha de acerto dos carros é que é a grande dificuldade para os pilotos. Olha essa briga aí entre Andretti e Herta. Tá aí o Michael Andretti para ganhar a 5ª posição. É importante o Michael botar pressão no Paul Tracy. Só que o Brian Herta não se deu por vencido não, vai a caça do Michael. Faltando 70 voltas para o final, 20 voltas completadas aqui em Cleveland. É a 10ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial, que você vê só aqui no SBT. Com Gil de Ferran na 2ª posição, Christian Fittipaldi é o 3º. Christian abre agora 2 segundos e 7 décimos de vantagem para o 4º colocado, que é o Paul Tracy. Maurício Gugelmin está a 2 segundos do Dario Franchitti. Franchitti, que é o 8º, Maurício, que é o 9º. O André Ribeiro é o 13º, apenas 1 segundo. O Greg Moore, que é o 12º. O Walter Salles é o 14º. O Raul Boesel é o 17º. Daqui a pouquinho vamos ter troca de pneus e também o reabastecimento. E aqui em Cleveland é muito comum troca de posições nos boxes. Por isso é extremamente importante, talvez mais do que em outras provas, um bom trabalho da equipe.
Olha só, você vê Zanardi, Gil de Ferran e o Christian. E a janela. Eles já completaram até agora 21 voltas. Aquela ali é a janela, esse ponto. Opa, alguém já encontrou a proteção de pneus. Aí está, hit ré. Bandeira amarela em toda a pista. Bandeira amarela em todo o circuito para a retirada do carro do hit ré. A gente vê ali o piloto se movimentando, tá tudo bem com ele. Bandeira amarela em todo o circuito. Você observa aí a sinalização do fiscal de bandeira. Estamos na frequência agora da equipe Chip Ganassi. Aí a equipe dizendo pro Alessandro Zanardi esperar, que não é hora ainda não de vir para o pit stop. E aí você vê como foi a batida do hit ré. Perdeu o ponto de freada, batida forte, bateu de traseira, depois encontrou a proteção de pneus. Vamos procurar agora a frequência da equipe do Gil de Ferran. Mais uma vez para você o replay da batida do hit ré. É interessante notar, ele devia ter algum problema no pneu traseiro esquerdo, isso fez com que ele acabasse rodando e nos pneus provavelmente acabou estourando o pneu dele. E tem um detalhe muito importante, nessa reta aqui, que é a reta de entrada dos boxes, de ontem para hoje, a kart tirou um muro que tinha ali, que era uma coisa muito perigosa, existia 12 anos lá e ontem os pilotos na reunião deles sugeriram que fosse tirado isso. Aí estamos na frequência agora da equipe do Gil de Ferran. Está dizendo que a entrada está bem perto. Só que temos 22 voltas completadas. Não é hora ainda não. Aí está o hit ré. Muita interferência no rádio de comunicação do Gil com a equipe dele. A equipe, você viu, aí você está vendo, preparada para uma troca. O mesmo acontecendo com a equipe do Christian Fittipaldi e a Newman Haas. Vamos ver. Não entrou não. Alguém entrou, não o Gil. Parece que Alessandro Zanardi foi para o box. Olha, tá cedo. 22 voltas. Se tem gente preocupado com relação ao consumo, logicamente que parar com bandeira amarela é muito melhor do que parar com bandeira verde, porque você perde pouco tempo na volta. Aí o tempo é normal, tá aí o trabalho. Muita gente nos boxes. Maurício Gugelmin. Você vai acompanhando, vai voltando a pista o Alessandro Zanardi. Agora, uma volta pode fazer diferença. Paul 3 também já vai para o box. Aí está a placa que o pit está aberto. Os boxes estão abertos. Vai voltando a pista agora o Maurício Gugelmin. O Gil não entrou nem o Christian. Uma volta pode fazer diferença no final da corrida. Uma volta que eu digo com bandeira amarela sem o reabastecimento. Por quê? Porque com bandeira amarela, logicamente, o consumo é bem menor. Para que vocês tenham ideia, uma volta de bandeira verde significam 3 voltas de bandeira amarela. E isso pode fazer diferença. É, exatamente. Depois tem um outro detalhe, tá? Um pouquinho antes da corrida, conversando com o técnico da Mercedes. A Mercedes, como vocês sabem, são os motores que menos têm consumido nessa temporada. Eles poderiam, eventualmente, se tivesse bandeira amarela, retardar um pit stop e tentar fazer apenas um até o final da corrida, o que eu acho praticamente impossível, mas o cara é técnico, ele está na função dele, está fazendo isso. Então pode ser que essas equipes que entraram agora estejam tentando dar um golpe lá na frente, mas como a gente viu, é raro aqui ter bandeira amarela, vamos ficar olhando. E o que era importante saber agora, nesse pit stop, qual é o consumo de pneus, porque é um dado que as equipes não tinham muito definido até o presente momento, em função desse calor que estava fazendo e dessa guerra de pneus, que tem feito com que os pneus cada dia sejam mais moles e desgastem mais ao longo de uma corrida. Olha, agora eu quero levantar uma outra história aqui. Gil vai para o seu pit stop. Não sei se aquele pit estava aberto, não. Eu quero levantar isso, quero ver a atitude da kart. Aquela hora que o Jimmy Vasser entrou, não sei se os boxes estavam abertos, não. Vai parando o Gil, vai parar também o Christian. Nós recebemos aqui a comunicação do Christian, ele chiando com a equipe dele, que o Zanardi teria entrado exatamente com o pit fechado. Mas aqui na frequência da kart até agora muda, ou seja, desse assunto, não se fala nada. Tá aí o Gil saindo, pit stop normal, não mexeu no carro.
Logo atrás dele, Christian Fittipaldi também sem modificação. O Christian pelo rádio pediu para a equipe não tocar no carro, só pneus e combustível. Eu quero ver a atitude da kart. Eu tive a nítida impressão no replay da entrada do Zanardi que ele entrou com o box fechado. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Texaco, o mundo confia. Ali você vê o fiscal da kart conversando com o Chip Ganassi, que é o dono da equipe do Alessandro Zanardi. O Azenha está se movimentando lá por baixo, daqui a pouquinho vai trazer informações. Luiz Carlos Azenha. Olha, confirmado que eles entraram, tanto Alessandro Zanardi quanto Maurício Gugelmin, pelo menos, e outros pilotos com os pits fechados. Agora, parece que há um protesto das equipes dizendo que a kart não foi eficiente, não fez essa comunicação de que os pits estavam fechados. É essa a discussão no momento, Théo. Então, eu quero voltar atrás no assunto que aconteceu em Santo Luís. Em Santo Luís, exatamente aconteceu uma coisa muito semelhante com a equipe Ganassi. O Vasser reclamou e ele acabou ganhando a posição daqueles... Peraí, Dedê, vamos ver agora. Olha o P. Olha o P ali, ó. Vai, agora ele vai entrar. Passa o pace car. Espero que a imagem abra. Vamos abrir um pouquinho lá o P. Ah, tá fechado. Como que não teve... Que comunicação eles queriam? Colocar alguém na entrada do box? Ora, Dedê Gomes. Então, em Santo Luís, a equipe protestou. O Gil de Ferran tinha ganho posições dentro do box, acabou perdendo as posições. Agora, ele está entrando com o pit completamente fechado. A gente precisa ver a atitude. Eu acabei de escutar na frequência da kart que o Roger Penske foi pessoalmente à direção de prova fazer o protesto formal dele. Agora, se o Roger Penske foi fazer o protesto formal, eu acho que tem piloto dele que vai ser penalizado, porque eu acho que o Paul Tracy também entrou com aquele box fechado. Na hora eu falei o box está aberto, mas na realidade foi aqui, se enganando de repente no pensamento. O box estava fechado, é um P. Quando está aberto, é um verde, é tipo um farol de trânsito. Verde para passar, vermelho é que o box está fechado. Por que o box fica fechado? Porque isso é um regulamento do campeonato da Fórmula Mundial. Geralmente, na primeira volta com bandeira amarela, esse box fica fechado. Ele é reaberto depois que o diretor de prova indica. Olha só a confusão na equipe Chip Ganassi. E geralmente essa indicação tá aí, ó. A imagem claríssima. O box estava fechado. Eu só espero que a kart, que trabalhou direitinho agora com aquele box fechado, tenha a capacidade de punir todo mundo que entrou com esse box fechado. Vamos aguardar. Estamos com bandeira amarela, existe muita movimentação aqui nos boxes. Aí depois tem de ver aqueles pilotos que entraram com esse box fechado. Vimos, como disse muito bem o Azenha, o Jimmy Vasser e o Maurício Gugelmin, mas eu tive impressão também de ver o Paul Tracy. Luiz Carlos Azenha. Na equipe do Maurício Gugelmin, Mauricio apparently came in with the closed pits, is that right? Yeah, it looks that way. I mean, we were just, to be honest, we couldn't see a pit sign anywhere in here. Our spotter down there couldn't see the pit sign either, and Zanardi peeled off, and, you know, we're racing with Zanardi, so we pitted with him, and unfortunately, I think we might have been caught by his decision there. Ok, ele está confirmando que o Maurício realmente entrou com os pits fechados. Eles não viam nenhum sinal de que os pits estavam fechados aqui. Eles têm um spotter, uma pessoa que fica olhando de uma posição na arquibancada, também não viu. E eles estão correndo contra o Zanardi, foi o que ele disse. Por isso, o Zanardi entrou, o Maurício entrou também. Deve ser penalizado, Théo. E a penalização é a seguinte: existem duas atitudes. Ou uma igual àquela que o Bob Rahal cumpriu, passa em velocidade. Bandeira preta pro Zanardi. Bandeira preta pro Zanardi, já pintou a punição. Quero ver quem mais, Dedê. Agora, um detalhe, ele não pode cumprir essa punição agora. Tem que dar bandeira verde, daí ele vem para o box cumprir a punição, que pode ser de duas formas, como eu dizia. Igual do Bob Rahal, que passa pelo box na velocidade limite permitida, que são 80 milhas por hora. E a outra punição seria um stop and go. Ele vem e para no box, cumpre o stop and go e sai de novo. Vamos ficar de olho na atitude que vai ser tomada, e corretamente eles estão recebendo a bandeira preta, mas não pode cumprir agora. Tem que ter bandeira verde e voltar a corrida para que eles possam cumprir essa punição. E olha só, com relação a essa troca de pneus e reabastecimento, de repente, quem pode se dar super bem é o Walter Salles. Por que o Walter Salles? Porque o Walter Salles até agora não fez o seu reabastecimento. Se realmente, ali o Maximiliano Papes, o carro dele parado ali também,
se realmente vamos ter um problema sério de consumo de combustível, o Walter Salles pode se dar super bem. Aí você tem as paradas, olha só, o Zanardi parou, ele já deu 5 voltas com a parada, né, com o combustível depois da parada, e o Mark Blundell, que é o primeiro colocado na prova, e o Walter Salles, segundo colocado na prova, os dois ainda não pararam. Ali está a janela deles, a janela correta, que seria volta 28 a volta 32. Se de repente a prova recomeçar e não tivermos mais nenhuma bandeira amarela, o Blundell e o Walter Salles podem se dar super bem. Por quê? Porque vão estar, o Walter agora vai para o boxe, porque vão estar com o combustível em condições de terminar a prova como todo mundo deveria estar se não tivéssemos essa bandeira amarela. Agora os pilotos estão parando antes, estão gastando combustível, de repente podem ter problema no final da prova se não tivermos mais bandeiras amarelas. Agora é muito interessante da equipe do Maurício dizer que eles não viram, pode ser que a equipe não tenha visto, mas quem tem a frequência de rádio da kart, como a gente tem, o Michael está perdendo combustível lá, o seu abastecimento foi numa bandeira agora, numa bandeira amarela, então ele não deve ter problema para voltar para... Ih, a coisa é complicada ali. Esse é o replay quando o Michael parou para fazer o reabastecimento e acabou ali escapando o combustível metanol. E isso vai fazer diferença no cômputo geral da equipe, porque aquilo que eu disse, a equipe recebeu 401 litros, então pode faltar o combustível, ele próprio, até o final da prova, no tanque de reabastecimento aqui fora da pista. Agora, a equipe sabe, a kart avisa, os boxes estão fechados, os boxes estão abertos, então, e além disso tem o sinal, quer dizer, o Zanardi violou tudo e a equipe não tinha ainda recebido da kart o sinal de que pits estão abertos, os boxes estão abertos. Eu quero saber agora quantos serão punidos, que no mínimo, 5 pilotos pararam no mesmo momento do Alessandro Zanardi. 2 vimos, Zanardi e o Maurício Gugelmin. Eu tive a impressão também de ver o Paul Tracy. Temos 27 voltas completadas, o Mark Blundell ainda não parou, é o líder da prova, está retardando a sua troca de pneus e reabastecimento, por isso o Mark Blundell é o primeiro, o Zanardi que já recebeu a bandeira preta, mas tem de cumprir a punição, ou uma parada completa nos boxes, ou então só ultrapassar o pit lane, ou seja, a linha de boxe com a bandeira verde. O Zanardi é o segundo, o Paul Tracy é o terceiro. Eu tive a impressão do Paul Tracy também parar, também ser punido. O Maurício Gugelmin é o quarto, o quinto, o Dário Franchitti. O Gil de Ferran voltou na 8ª posição, o Christian é o 9º. Luiz Carlos Azenha. Olha, a informação dos boxes não confirmada é que essa lista também incluiria o Al Unser Jr. O Michael Andretti, a dúvida se ele entrou, parou ou se ele entrou e seguiu. E qual a regra que se aplicaria a isso? Eu acho que o Michael, pelo fato de ter entrado nos boxes fechados, mesmo não tendo feito reabastecimento, se não fez, também seria punido. Olha, você tem um carro da Penske, esse carro deve ser o do Paul Tracy. Por quê? Porque temos, esquece o Blundell, que é o primeiro aí na pista, mas esquece que esse não parou. Segundo colocado é o Zanardi. Terceiro é o Paul Tracy. Quarto, o Maurício Gugelmin. Se o Paul Tracy tivesse parado depois, com o box aberto, ele no mínimo estava brigando ali com o Gil de Ferran e com o Christian. O Al Unser está na 16ª posição. Se tem um piloto da Penske, esse piloto se chama Paul Tracy. Del, tá todo mundo aqui, eu acabei de escutar na frequência da kart, eles mandaram alinhar todos os carros que violaram a entrada do box atrás do último colocado no grid agora, que é o carro 34, justamente do Nürburgring. Os carros são 4, Alessandro Zanardi, 3, Paul Tracy, 17, Maurício Gugelmin, 9, Dário Franchitti, 19, 36 e carro 6, Michael Andretti. Eles têm que alinhar atrás do carro 34 e talvez não cumpram mais a punição de passar pelo box a velocidade média de 128 km por hora, que é o limite do box. Bom, então o 19 é o Michel Jordan Júnior, o Juan Manuel Fangio é o número 36, aí o Gil de Ferran com a parada do Mark Blundell vai ser líder. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou o SBT. Brahma Chopp, olha, é a cerveja número 1. Temos então 28 voltas completadas, 62 para o final. Vamos ver a punição da kart. Vamos investigar também no regulamento qual deveria ser essa punição, se tem essa história de ir para o último colocado, ou se tem realmente de passar pelo box.
com bandeira verde. Tá aí o Mark Blundell, não parou ainda. Vamos aguardar a bandeira verde, que deve acontecer daqui a instantes. Então, essa punição não existe no livro de regulamentos, porque ela foi feita este ano, esse tipo de pit stop dessa forma como é feita. Então, é um critério que fica para os comissários esportivos e o diretor de prova. Por enquanto, mandou alinhar atrás, mas eles receberam bandeira preta. Então, a gente tem que ficar de olho se eles realmente vão cumprir a punição de passar pelo box. Ali você vê a bandeira amarela, é um momento complicado no Grande Prêmio de Cleveland. E mais emoção, de repente o Gil de Ferran vai ficar super bem na prova, o mesmo acontecendo com o Christian Fittipaldi. Olha, já temos o Mark Blundell em primeiro nesse realinhamento, o Gil de Ferran é o segundo, o Christian Fittipaldi é o terceiro, aí o Brian Herta é o quarto, o quinto Jimmy Vasser, o sexto Greg Moore, o sétimo Scott Pruitt, o oitavo o Zanardi, mas o Zanardi deve ir lá para trás, então o André Ribeiro deve ser o oitavo colocado. O Maurício Gugelmin também deve perder várias posições. Neste momento, o Raul Boesel é o 18º, o Walter Salles o 21º. E logo após as emoções do Grande Prêmio de Cleveland da Fórmula Mundial, Silvio Santos vem aí com o sorteio do peão do baú e o sensacional Tentação aqui no SBT. Olha só o pessoal conversando ali, é o pessoal da Davis conversando com o pessoal da kart. O que tem de gente conversando aqui na área de boxe, o que tem de cartola conversando aqui na área de boxe, não é brincadeira. Luiz Carlos Azenha. E é o tapetão funcionando, Theo. Gerald Davis, da equipe do Walter Salles, reclamando ali, dizendo o seguinte: esses que foram penalizados têm que entrar. Por que vai ser diferente? Eles têm que passar aqui pelos pits e não ficarem na última posição na pista. É o tapetão funcionando, obviamente, cada um puxando a sardinha para o seu lado, Theo. Olha, eu acho que o Gerald Davis está com a razão. Esse pessoal tem de entrar, tem de cumprir a punição. Agora, se ficar essa regra agora, ó o Maurício. Ó o Maurício. Maurício vai para o box. Na frente o Zanardi. Dário Franchitti. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos observar. Vamos observar se é só a punição. Não, ali tem um reabastecimento. Também um reabastecimento. Aí não tem nada a ver com punição. Aí foi um reabastecimento, porque se fosse uma punição, não poderia ser com bandeira amarela. E quando é a punição, também não pode fazer nada no carro. Foi um reabastecimento. Agora vão voltando à pista o Zanardi, o Maurício Gugelmin e também o Dário Franchitti. Agora a gente tem que ficar de olho nisso, porque se isso for considerado uma punição, é absolutamente irregular, não está dentro do regulamento da kart, não é o que sempre foi comum até hoje, e a gente tem que ficar realmente esperando o que vai acontecer. A equipe do Gerald Davis, melhor dizendo, que é o piloto Walter Salles, está reclamando veementemente contra esse tipo de punição. A gente tem que ficar aguardando aqui. Agora, na relargada é bom ver que o Gil está numa posição excelente, o carro com pneus novos, nessa condição de pista ele pode abrir uma boa vantagem que será significativa para o final da prova, assim como o Christian, que vem logo atrás dele, e os outros brasileiros, André Ribeiro, Raul Boesel, que não participaram dessa confusão toda, também estão com boas chances de crescer muito na classificação, porque o rendimento do carro de todos eles vinha mais ou menos igual, todo mundo virando na casa de 1 minuto cravado, ninguém ainda caiu para os 59 segundos. Lembrando que o Zanardi fez 56,9 na classificação e o melhor tempo no Armamp essa manhã foi o Brian Herta com 59,2. Ali você viu a última parada, indicando que o Mark Blundell ainda não foi para o seu reabastecimento e troca de pneus, enquanto que Gil, Christian, Brian Herta e Jimmy Vasser já tem 6 voltas com essa bandeira amarela e com o reabastecimento. O Mark Blundell vai armando uma tática aí, pode se dar bem. Luiz Carlos Azenha. A equipe de Maurício Gugelmin informando o seguinte, que ele entrou realmente apenas para completar o tanque, não foi a punição a bandeira preta não. A bandeira preta, a informação que a Kart passou pelo rádio, já foi cumprida. O Maurício está numa posição na pista, entrou alguém aqui na frente, está numa posição na pista, passou para trás, essa é a punição dele. Essa entrada, na verdade, foi uma tentativa nova na estratégia da equipe do Maurício Gugelmin. Completaram o tanque de combustível, o Maurício voltou à pista. Theo. Ok, Dede Gomes. Eles estão jogando lá para frente o problema do combustível para fazer um segundo pit stop mais para frente. O que eu acho é que o Blundell e a equipe Paco West, que já em Detroit já fez aquela preparação e aquela armação e quase ganharam a corrida, do Mark Blundell fazer apenas um pit stop até o fim da corrida. Na próxima passagem vamos ter a bandeira verde.
Estamos no rádio do Gil de Ferran aqui na comunicação com a equipe Walker. Esse aí é o Scott Pruitt. Ele deve ter perguntado qual que era a posição do Scott Pruitt. A equipe dizendo que está na posição número 7. Ali você já vê o pace car um pouquinho mais rápido. O Mark Blundell não foi para o box ainda. O Mark Blundell é o primeiro, o Gil de Ferran é o segundo, o Christian Fittipaldi é o terceiro, o quarto, o Brian Herta, o quinto, Jimmy Vasser, o sexto, Greg Moore, que é o vice-líder do campeonato. Essa história toda também, o Greg Moore cresceu bastante com relação ao campeonato. Aí o Paul Tracy aparece na 17ª posição. Ele que é o líder do campeonato. Vamos à bandeira verde. Recomeça a altíssima velocidade. Já sai de traseira ali o carro do Mark Blundell. Gil de Ferran vai para brigar pela primeira posição. Vai para cima o Gil de Ferran. O Christian vai tentar colocar por dentro. Vai saindo forte o Gil. Olha o Christian. Christian e Gil. Passa Gil de Ferran. Mark Blundell passa Christian Fittipaldi. Gil é primeiro. Christian Fittipaldi é segundo em Cleveland. Vai liderando a prova Gil de Ferran. Trazendo com ele o Christian. O Blundell fez tudo errado. Fez na relargada e fez também na primeira curva. E agora vai botando pressão em cima do Christian. 32 voltas completadas, 58 para o final. Gil é primeiro, Christian Fittipaldi é segundo. E chega uma outra informação. Bandeira preta para o Alessandro Zanardi. Pode ser a punição correta. Então pode ser também que naquela hora que ele entrou nos boxes, ele ultrapassou o limite de velocidade. Vamos aguardar se é só para ele ou se é para a turma toda, incluindo o líder do campeonato, o canadense Paul Tracy. Vamos para a volta número 33. Passa agora Gil de Ferran, que é líder. Christian Fittipaldi, que é o segundo. Mark Blundell, o terceiro. Quarto, Jimmy Vasser. O quinto, Brian Herta. O sexto, Scott Pruitt. O sétimo, André Ribeiro. Ali o Walter Salles vai lutando por posições lá atrás. Ele que é o 18º, vai sendo ultrapassado pelo Adrian Fernandes, também pelo Bob Rahal, agora pelo Dario Franchitti. Não fez bem a curva, perdeu 3 posições. Ali o Zanardi também vai botando pressão agora em cima do Walter Salles. Então temos Gil em primeiro, Christian em segundo, Mark Blundell é o terceiro, quarto, Jimmy Vasser. O André vem pela 7ª posição. Depois a gente tem o Raul Boesel em 12º. O Walter é o 18º, o Maurício o 23º. Esse é Dario Franchitti. Vem pela 21ª posição. Na realidade, o Walter agora perdeu várias posições, é o 21º. Isso era 18º na passagem. Aí está Alessandro Zanardi. Ele que liderou, largou na pole position e agora vai ocupando apenas a 22ª posição. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Consul. Faça economia inteligente. Põe na Consul. Ali você vê a bandeira preta, a sinalização. Bandeira preta para o Alessandro Zanardi. Indica que ele vai ter que ir para os boxes. 34 voltas completadas. Gil de Ferran é o primeiro. A diferença com relação ao Christian Fittipaldi, 1.1. E tem um pedaço de carro pela pista, hein? Aí está o Maurício Gugelmin. Passando também o Walter Salles. Só que ali foi exprimido pelo Hiro Matsushita. Ganha novamente a posição o Walter Salles. O Walter que é o 21º. Esse é Alessandro Zanardi. Daqui a pouquinho vai ter que ir para os boxes. A diferença do Christian para o Mark Blundell, 7 décimos. Vamos caminhando para a metade da corrida. 34 voltas completadas. Faltando 56 para o final do Grande Prêmio de Cleveland. Aí o Mark Blundell vai para a sua parada. Parou na volta número 35. Tem de acreditar em muita bandeira amarela para fazer apenas uma parada de reabastecimento. Senão vai ter de parar mais uma vez sim. Aí esse carro aí deixou um pedaço pela pista. É exatamente o do nosso Michael Nierberg. O Zanardi vai saindo dos boxes depois de cumprir a punição. Atrás dele o Mark Blundell. Vamos ver a posição que vai voltando Alessandro Zanardi. O Paul Tracy agora é o 13º, vai fazendo uma prova de recuperação. Em 12º, Michael Andretti. Ele que é o terceiro no campeonato. Então o Gil, que é o quarto, é o líder. O Greg Moore, que é o vice-líder, é o sexto. O Michael Andretti, que
que é o terceiro no campeonato, é o 12º. Paul Tracy, que é o líder do campeonato, é o 13º. Agora, se terminasse assim, a situação ficaria muito boa para o Gil de Ferran. Veja só se a corrida terminasse agora. Greg Moore seria o líder com 103, Paul Tracy com 100 pontos, Gil de Ferran com 97, o Michael na quarta posição com 92 pontos. Mas tem muita prova pela frente. Mas vamos ao longo do Grande Prêmio de Cleveland fazendo essa projeção para você. Pode até aumentar a sua torcida também em todo o Brasil. Faltam 8 provas para o final do campeonato. Vamos ter no próximo domingo, a partir das 3 da tarde, o Grande Prêmio de Toronto. Circuito de rua na belíssima cidade de Toronto. E você vai ver só aqui no SBT. Você na carona de Christian Fittipaldi, que vem pela segunda posição. Também uma super prova do Christian. E a cada dia o Christian vai melhorando a sua perna direita. A perna fraturada em 3 lugares no Grande Prêmio da Austrália. Vamos sentir aí a saúde do motor Ford do Christian. Vai subindo aí para 188 quilômetros. Uma redução para a segunda marcha, caído para 77 quilômetros. É a curva 1. Abre e fecha rapidamente. Aí vem terceira, quarta, quinta marcha, subindo para 281 quilômetros por hora. Pé embaixo. Vai embora o Christian, uma redução para a terceira marcha, a velocidade vai cair para 157 quilômetros. Luiz Carlos Azenha. Explicação para essa segunda punição do Zanardi. A primeira punição, como já foi dito, foi cumprida na própria pista, ele passou lá para trás. A segunda punição foi porque depois do reabastecimento, quando ele entrou, o Zanardi, ao sair aqui da pit lane, ele não pode cruzar uma linha do pit lane em direção à pista. Ele fez isso, uma blend line violation, como se diz em inglês. Cruzou uma linha de sinalização que não poderia ter cruzado, por isso a segunda bandeira preta. Théo. O Zanardi, depois dessas duas punições, uma meia punição cá para nós, né? O Zanardi ficou na 22ª posição. O Walter Salles é o 20º, o Maurício Gugelmin, que você vê aí, é o 19º. Depois temos o Raul Boesel em 12º, André Ribeiro na 7ª posição, Christian Fittipaldi é o 2º, o primeiro Gil de Ferran. O Tracy é o 13º, está atrás do Raul Boesel. Passou o Raul Boesel agora, é o 12º. E tem 1 segundo para passar o Michael Andretti, para chegar no Michael Andretti. Aí o Brian Herta botando pressão em cima do Jimmy Vasser. Essa briga que vale a terceira colocação. E ali atrás o Greg Moore, que é o 6º. O Greg Moore, com relação ao Scott Pruitt, que é o 5º, tem 1 segundo. Temos agora 38 voltas completadas, um total de 52 voltas. O Gil de Ferran, que na história do Grande Prêmio de Cleveland, você tem a diferença do Vasser para o Herta. É o 5º piloto em número de voltas lideradas. Tem 101 voltas lideradas aqui em Cleveland. O Gil liderou 67 em 95 e 34 voltas no ano passado, quando venceu a prova. Olha o André, vai se aproximando ali atrás do Greg Moore. Daqui a pouquinho o André vai lutar diretamente pela 6ª posição. Você tem aí Jimmy Vasser, Brian Herta, Scott Pruitt, Greg Moore, e aí aparece o André Ribeiro. E atrás do André Ribeiro, o Al Unser Jr. Após essa relargada, o Gil vem comandando o grid todo. Ele vem fazendo aí a volta em torno de 1 minuto cravado, ponto 5. E o Christian vem em 1 minuto, ponto 7, essa última volta. Os dois estão se alternando um pouquinho, quem vira um pouquinho mais rápido que o outro e tal. Eles já conseguiram colocar 5 segundos de vantagem para o Jimmy Vasser e estão conseguindo ir embora. Quem vem num ritmo muito bom também, virando na casa de 1 minuto cravado, é o André Ribeiro. E o Maurício Gugelmin lá atrás vem tentando se recuperar dessa, entre aspas, punição e vem conseguindo subir, mas ele tem muitas ultrapassagens para fazer. Raul Boesel mantém-se na pista, virando na casa de 1 e 1, é o 13º colocado. E o Walter Salles, que depois da relargada você viu ele perdendo posições, ele está começando agora a impor o seu ritmo. Aí o Herta passando o Vasser pode ser uma ameaça para o Christian e para o Gil de Ferran. O Brian Herta, que agora é terceiro, o Jimmy Vasser é o 4º colocado. Passou e vai abrindo o Brian Herta. No próximo domingo, o Grande Prêmio de Toronto, a partir das 3 da tarde. 50 voltas para o final. Olha, Grande Prêmio de Toronto também, uma grande prova que você vai ter aqui no SBT. Esse é o líder da prova, Gil de Ferran.
ele que tem 1 segundo e 7 décimos com relação ao Christian. Ali você viu, na pista, a diferença do Christian para o Bryan Herta. Em termos de tempo, essa diferença significa 4 segundos e 7 décimos. E durante a semana, sempre nas semanas da Fórmula Mundial, ou seja, nessa semana, por exemplo, vamos ter o Grande Prêmio de Toronto, você tem o pit stop acontecendo no sábado às 7 horas da noite, antes do TJ, o outro lado da vida dos pilotos. Aí está a ultrapassagem do Bryan Herta em cima do Jimmy Vasser. Tem o raio-x mostrando todos os lados da Fórmula Mundial na pista, às 3h30 da tarde. Você tem o velocidade máxima, que é um resumo do treino classificatório, no sábado, às 9h30 da noite, após os ossos do Barão. E você tem na sexta-feira também, antes do jogo 11h30, Feras da Indy, mostrando a carreira dos pilotos dentro da pista. E ao longo de toda a programação, desde segunda-feira, boletins com todas as informações da Fórmula Mundial. Coloque na agenda aí, tudo isso para você se informar, ficar realmente por dentro da Fórmula Mundial. E aí no domingo, no próximo domingo às 3 da tarde, o Grande Prêmio de Toronto, a emoção pura da pista, essa briga dos pilotos brasileiros por vitórias e essa briga de alguns pilotos brasileiros pelo título da temporada. Eu coloco alguns pilotos aí, lógico que o campeonato está totalmente aberto, tem muitos pontos, mas principalmente Gil de Ferran, por que não Raul Boesel, por que não Maurício Gugelmin? Logicamente que o Gil está mais próximo, já que o Gil é o 4º colocado no campeonato, a 23 pontos do líder, do canadense Paul Tracy. Esse é o Scott Pruitt, 5º colocado, 439 milésimos, a diferença dele com relação ao Greg Moore. Você que está torcendo pelo título do Gil de Ferran, agora nessa briga aí tem de torcer pelo Scott Pruitt, porque o Greg Moore é o vice-líder do campeonato. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou o SBT. Ford Ka, a cara do novo. 42 voltas completadas. A diferença do Gil para o Christian aumentou um pouquinho, 2 segundos e 67 milésimos. Christian que é segundo, o Bryan Herta que é o terceiro. Vamos ficar de olho no Christian e no Bryan Herta. A diferença 4.4 na volta anterior. Passa o Gil agora, caiu um pouquinho do Gil com relação ao Christian, 1 segundo e 8 décimos. Do Christian com relação ao Bryan Herta, caiu para 4 segundos. Do Bryan Herta para o Jimmy Vasser, 2 segundos. O Bryan Herta que é o terceiro, o Jimmy Vasser que é o 4. Ali o André, botando pressão em cima do Greg Moore, que era a 6ª posição. Importante o Greg Moore perder colocações, marcar o menor número de pontos com relação à briga do título. Falando em título, falando em campeonato, você vê a classificação dos 6 primeiros. A gente tem na próxima etapa o Grande Prêmio de Toronto, no próximo domingo, dia 20, dia 27, 500 milhas dos Estados Unidos, às 2 da tarde. Você vai ver só aqui no SBT. Aí vem Grande Prêmio de Mid-Ohio, Grande Prêmio de Elkhart Lake, Grande Prêmio de Vancouver, Grande Prêmio de Laguna Seca e as 500 milhas de Fontana. Então, após o Grande Prêmio de Cleveland, vamos ter 7 provas para o final do campeonato. Estamos chegando na hora da verdade, daqueles favoritos ao título. E o Gil tá ali, de olho, acelerando pelo título. O André agora começa a receber a pressão também do Al Unser Jr. O Paul Tracy se mantém na 12ª posição. Está meio segundo do Michael Andretti, que é o terceiro colocado no campeonato, que é o 11º colocado na prova. O Raul Boesel é o 13º. O Maurício Gugelmin é o 17º. O Walter Salles o 22º. É interessante ver essa visão aérea dos pilotos conduzindo na pista. Por ser um aeroporto, a pista é muito larga e justamente por isso ela tem o centro da pista, ela é um pouco mais elevada, caindo para as laterais. Então os pilotos têm que ter muito cuidado para não deixar o carro escapar demais nas saídas de curva, porque caso contrário ele vai perder muita tração, perde velocidade, tempo e os outros pilotos vêm e ultrapassam. É uma pista que exige bastante dos pilotos, apesar de eles terem algumas retas para poder dar uma refrescada, ou seja, entrar um pouco de ar, que aqui, apesar da temperatura que está fazendo, é muito quente. No final dessa reta, a freada é fortíssima, os freios superaquecem, mas depois quando eles entram na reta, tem a refrigeração, aí eles conseguem atacar a próxima curva de uma forma bastante veloz, que é aquele S que chega a tirar as 4 rodas do chão. Aí você tem o Greg Moore, ele que é o 6º colocado, 45 voltas. Chegamos à metade do Grande Prêmio de Cleveland, 45 voltas para o final.
primeiro é o Gil, Christian o segundo, Brian Rett é o terceiro, o quarto Jimmy Vasser, o quinto Scott Pruitt, o sexto Greg Moore. Aí o sétimo, o André Ribeiro. Olha, e olhando a estatística do Grande Prêmio de Cleveland, em 7 provas, aquele piloto que liderou a partir da metade da prova foi o vencedor. O Alwanser Pai em 83, o Dennis Sullivan em 86, em 89 o Emerson, em 92 o Emerson, em 93 o 3, em 94 o Alwanser Jr. e em 96 o Gil de Ferran. E todos os pilotos eram da Penske, menos o Gil, que venceu aqui no ano passado correndo pela equipe Hall. Aí está o André Ribeiro, ele que vem pela 7ª posição, pressionado pelo Alwanser Jr. E o Patrick Carpentier aparece ali em 9º lugar. Aí depois tem o Parker Johnson em 10º, o Michael Andretti é o 11º, o 12º Paul Trace, o 13º o Raul Boesel. Vai fazendo também uma boa prova Michel Jordan Jr., esse mexicano que corre pela 2ª vez com o Chassi Reina. Ele que vem pela 16ª posição. Ele corre pela 2ª vez com o Reina, o André Ribeiro corre pela 1ª vez com o Reina. Enquanto isso, o Adrian Fernandes, aí o Hiro Matsushita à frente do Gil, sempre é um perigo. Vai passando o Gil na frente, vai trazendo com ele Christian Fittipaldi. O Christian que ainda não passou o Hiro Matsushita, tem o Hiro entre ele e o Gil, e a diferença do Christian com relação ao Brian Herta, 3 segundos 420 milésimos. Eu dizia que o Adrian Fernandes continua dentro da Tasma com o chassi Lolo, o André foi para o chassi Reina, o Reina que venceu 5 provas nas 9 disputadas até agora. O Adrian não ficou satisfeito, já há um problema também com o patrocinador dele, que pode deixar a Fórmula Mundial no ano que vem, deixar pelo menos a equipe Tasman, e por isso já se fala que o Adrian Fernandes estaria deixando a equipe Tasman. A Tasman teria 2 caminhos a seguir no próximo ano. Fica logicamente com o André Ribeiro, que ficaria só com o carro, ou então viria um piloto japonês, uma ligação Honda Firestone. E esse piloto japonês pode ser o Naoki Hattori, que hoje está na Indy Lights. Por falar em piloto japonês, um outro piloto japonês que pode chegar à Fórmula Mundial no próximo ano, o Kyo Katayama. O Kyo Katayama entraria no lugar do Hiro Matsushita na equipe Aciera, e o Hiro Matsushita ficaria cuidando apenas da fábrica do chassi Swift, o chassi da equipe Nilman Haas, do Christian e do Michael Andretti. A aposentadoria, então, pode ser que aconteça com o Hiro Matsushita no próximo ano. E um outro detalhe, hoje de manhã circulou aqui nos boxes a notícia de que provavelmente o Alwanser Jr. poderia abandonar a kart o ano que vem para correr de NASCAR. Seria mais um piloto, como já foi o caso do Rob Gordon, que aliás está apanhando feio lá na NASCAR, porque lá é complicado correr com aquele pessoal, e o Alwanser Jr. poderia ser o outro piloto a ir, e o Adrian Fernandes, como o Theo dizia, de repente poderia correr o Mundial de Esportes Protótipo ano que vem. O Adrian eu acho até que tem boa chance, agora o Alwanser acho muito difícil ele deixar a equipe Penske, deixar a Fórmula Mundial no próximo ano. Na semana passada mesmo, na semana atrasada, melhor dizendo, em Portland, o Alwanser Jr. dizia: eu quero encerrar a minha carreira de piloto na equipe Penske. Temos 49 voltas completadas, 41 voltas para o final. Gil de Ferran o primeiro, Christian Fittipaldi é o segundo, Brian Herta é o terceiro, o quarto Jimmy Vasser, o quinto Scott Pruitt, o sexto Greg Moore. O Alwanser Jr. é o sétimo, Patrick Carpentier o oitavo, o André Ribeiro deve ter errado, deve ter passado reto, caiu para a 9ª posição e sendo pressionado pelo Parker Johnson, que é o 10º. Esse aí é Maurício Gugelmin, que vem pela 18ª posição. Temos o Raul Boesel em 13º, atrás do Paul Trace. O Raul, a diferença do Paul Trace para o Raul é de 1 segundo e 3 décimos. O Christian se aproximou do Gil. A diferença já foi de 2 segundos e 4 décimos. Vamos ver nessa volta. Na volta anterior, 1,7. Passou o Gil, 1 segundo e meio. Vai tirando a diferença o Christian com relação ao Gil de Ferran. Logo após as emoções do Grande Prêmio de Cleveland da Fórmula Mundial, Silvio Santos vem aí com o sorteio do peão do baú e o sensacional Tentação aqui no SBT. Aí depois do Tentação você tem Celso Portiolli
E o seu programa também, que vai fazendo o maior sucesso, Tempo de Alegria, mais um programa sucesso no Super Domingo do SBT. Parabéns também para o Gugu pela audiência no dia de hoje. Seu domingo legal, realmente arrebentando todos os domingos aqui no SBT. Ali está o Gil de Ferran, vai pegar o Walter Salles como retardatário. Ficar de olho na diferença com relação ao Christian. Vai passando ali o Gil, passa. Vamos ver a volta dele. 1 minuto 617, o Christian 1,386. Cai para 1 segundo e 3 décimos a diferença. Olha só a média do Gil. 201, 244 km por hora. Do Christian, 202 e 13 km por hora. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Vaporeto é Polt, produtos com qualidade de vida. E agora começar a ficar de olho também na próxima janela para a parada de boxe, para o reabastecimento e a troca de pneus. Essa janela, teoricamente, na volta número 70. Vamos ver o que estão pensando as equipes. Está ali o Christian, o Brian Herta, com relação ao Christian, está 5 segundos atrás. Olha só, Christian, Gil, Herta, Vassar e Prost. Todo mundo falou na mesma hora. Então tem 25 voltas com o combustível após a primeira parada. Só que tivemos algumas voltas com bandeira amarela. Depois da bandeira amarela, nós completamos agora 20 voltas depois que foi dada a largada na bandeira amarela. Ou seja, então agora sim é que o consumo é efetivo. E ali uma troca violenta de pilotos, hein? É o Greg Moore para cima do Scott Pruitt. O Greg Moore que vai ganhando a 5ª posição, vai chegando ao Ansel Jr. Olha o Greg Moore crescendo na prova. E o Ansel agora chegou para cima do Scott Pruitt. Fazendo com ele o Patrick Carpentier. Já escapou o Greg Moore. À frente agora o Jimmy Vasser, que é o 4º, Brian Herta, que é o 3º, o Christian, que é o 2º, o Gil de Ferran, que é o 1º. Luiz Carlos Azenha. Então, José, informação da equipe Walker. Gil de Ferran fará a sua última parada de boxe daqui a 9 voltas. Informação importante. O Gil é vizinho do Christian. O Christian deve seguir a estratégia do Gil. Os dois devem entrar juntos, disputando posição logo aqui atrás. Lembrando o seguinte, a equipe do Christian Fittipaldi, em todas as competições, em toda a contagem do tempo, é sempre a mais rápida nos pitstops. Celso. Ali você vê o Michael Andretti e atrás o Paul Tracy. O André Ribeiro perdeu várias posições. O André Ribeiro passa em 12º. O Paul Tracy é o 11º, já vai marcando 2 pontos. O Michael Andretti é o 10º. O Paul Tracy, que é o líder do campeonato, o Michael Andretti, que é o 3º. O André 12º, o Raul Boes é o 13º. Maurício Gugelmin é o 18º, o Walter Salles é o 22º. 53 voltas completadas, 37 voltas para o final. O Azenha falou, a história é muito certa. O que a gente vai ter é uma briga muito grande dentro dos boxes por posições nessa segunda parada para a troca de pneus e reabastecimento. Al Unser, Patrick Carpentier, Parker Johnson, Michael, Paul Tracy e André Ribeiro. Paul Tracy é o 11º, André Ribeiro é o 12º. Está aí a diferença, 1 segundo e 64 milésimos. Gil de Ferran vai completando a sua volta número 54. A diferença com relação ao Christian cai mais um pouquinho, isso na volta número 53. 1 segundo. Ali o Adrian Fernandes continua sofrendo com o Saci Lola, ele que vem na 20ª posição. Este é o Maurício Gugelmin, com seu rei na Mercedes Firestone, 18º colocado. O Mark Blundell, companheiro de equipe dele, é o 19º. Essa briga é com ele. Maurício se mantém em 18º. Na realidade ali é o Michel Jordan. Vai passando o Maurício Gugelmin. Michel Jordan, que era o 17º, perdeu para o Maurício Gugelmin e agora recupera uma posição. O Gil passa, completa mais uma volta. Vamos ver a diferença do Gil com relação ao Christian.
1 segundo e 72 milésimos. O comportamento do carro do Maurício Gugelmin não é nem um pouco bom. Vocês viram nessa entrada de curva, ele acabou de cruzar as mãos porque o carro acabou saindo de traseira. Provavelmente naquele pit stop, o jogo de pneus que veio no carro dele não é bom. O Maurício está sofrendo para guiar o carro. E essa briga, Christian Fittipaldi e Gil de Ferran, é muito boa. Os dois estão mantendo um ótimo ritmo de corrida. Vão brigar no box, deve estar faltando aí umas 3 voltas para o Gil vir fazer o seu pit stop. E daí para frente, a briga deles vai ser efetivamente na pista. O Christian conseguiu fazer uma volta em 59 segundos e o Zanardi, que seria o outro referencial, está em 16º a 30 segundos dos líderes. Luiz Carlos Azéia. Aqui na equipe do Christian Fittipaldi, você vê o Cole Haas. Normalmente ele fica no box do Michael Andretti fazendo todos os cálculos. Está no box do Christian. Aliás, os donos da equipe, os dois, aí está o Paul Newman, os dois estão aqui no box do Christian. E o Paul Newman nos dava a seguinte informação agora há pouco. O Christian, ele entra seguindo o líder só. Sim. Mas, se o Christian tiver mais combustível para ficar na pista, nesse caso, talvez a equipe arrisque. Esperando, então, o Gil entraria, o Christian ficaria na pista. Vamos ver, vai ser um momento de definição para os dois brasileiros, Celso. Rosenha, vou te pedir até ajuda aí de baixo para ficar de olho na hora da parada, porque ela voltou. A cronometragem resolveu parar na volta número 53. A gente vai vendo aqui a posição dos pilotos, mas o número de voltas fica complicado. Então você aí, por favor, ajude a gente de baixo para ver o número de voltas, para saber a hora de parar. O primeiro é o Gil, o segundo é o Christian, o terceiro é o Bryan Herta, o quarto o Jimmy Vasser, o quinto o Greg Moore, o sexto o Scott Pruitt, o sétimo o Wanser Jr., o oitavo Patrick Carpentier, o nono Parker Johnston, o 10º Michael Andretti, o 12º. Olha só a confusão aí, o Michael para cima do Parker Johnston. Já levou. Agora fica Parker Johnston e Paul Tracy. O Michael só para a 9ª posição, o Parker Johnston é o 10º, o Paul Tracy é o 11º, o André Ribeiro é o 12º, o 13º é o Raul Boesel. Ali o Parker Johnston vai passeando pela grama, com isso vai encostar o Paul Tracy. E o Gil de Ferran vai para os boxes. Vai para a sua troca de pneus e reabastecimento. O Christian não entrou. O Christian continua na pista, é o novo líder da prova. Vamos ver o trabalho da equipe do Gil de Ferran. Vamos ver se essa equipe vai ser rápida. Tá aí o Christian, é o líder da prova. Tá aí o Gil, parado. Vamos para a troca de pneus. Essa câmera é exclusiva do SBT para você. Vai trocando. 5, 6, 7. Agora é só reabastecimento. 9, 10, 11. Tanque cheio, volta à pista Gil de Ferran, 12 segundos e 55. Um bom pit stop, porque ali é tanque cheio. É combustível para ir até o final da prova. O Christian ainda não parou. Vamos ver se vai ser na próxima volta. Aí está o Gil de volta à pista. O Christian deve entrar na próxima volta. Paul Tracy também fazendo a sua parada. Aí o canadense Paul Tracy, o Christian. Mais uma volta para o Christian. Ainda não foi nessa vez que o Christian parou. É o líder da prova, Christian Fittipaldi. Agora temos o Christian na primeira posição. Vai passando ali o Adrian Fernandes. Lembra você que no próximo domingo acontece o Grande Prêmio de Toronto às 3 da tarde aqui no SBT. O Bryan Herta é o segundo colocado. Na próxima passagem o Christian vai para o box. Aí está a equipe Newman Haas, a bandeira do Brasil, na placa de sinalização do Christian. Este Al Unser Jr. fazendo a sua parada. Vamos ver se no visual aqui a gente descobre a posição do Gil de Ferran. Olha, voltou entre o 6º, o 7º e o 8º colocados. Greg Moore também já faz a sua parada. Jimmy Vasser, Raul Boesel, Scott Pruitt. Box congestionado. Vamos acompanhar o Christian. Vai entrando agora Christian Fittipaldi. Equipe Newman Haas preparada. Vamos acompanhar essa troca da equipe Newman Haas no carro do Christian. Como a Zenha disse, sempre muito competente a equipe Newman Haas. Chega o Christian. Para. Vamos para a troca de pneus. Reabastecimento. 3 segundos. 4, 5, 6. Ali o mecânico se atrapalhou com o pneu, hein?
Se atrapalhou com o pneu mecânico. 13, 14. Ô, boca. Vão derrubando o Christian Fittipaldi. Derrubando o Christian Fittipaldi, a equipe Newman Haas. O Gil já passa. O macaco hidráulico não funcionou direito. Por isso a equipe teve de arranjar ali uma forma. O Michael pode voltar à frente do Christian. Vai voltando o Christian, vai voltando o Michael. Dentro dos boxes. O Michael vai voltando à frente do Christian. 40 segundos a troca da equipe Newman Haas. Derrubaram o Christian. Ela sempre foi competente. Hoje resolveu pisar na bola. Aí está o Christian. De volta à pista, vai tentar fazer uma prova de recuperação. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Videocassetes Philco, uma linha completa com VCR Plus. Aí você vê o Brian Herta, que ainda não fez a sua parada, o mesmo acontecendo com o Mark Blundell. O Brian Herta vai ali disputando com o Mark Blundell uma posição. Vou procurar aqui descobrir, eu até pediria ajuda para o Luiz Carlos Azenha, para ver em que posição voltou o Gil de Ferran. Que a cronometragem está descansando aqui desde a volta número 53. Terceiro, Theo, acabei de escutar na frequência de rádio da kart. O primeiro é o Zanardi, o segundo o Herta, o terceiro Gil de Ferran, o quarto Bob Rahal, o quinto Mark Blundell. Bom, então o Zanardi ainda não parou, vai ter de parar. O Brian Herta ainda não parou, vai ter que parar. Então o Gil vai ser novamente líder, o Zanardi vai entrar agora. O Brian Herta não entrou. Vamos observar se passa o Zanardi. Passa agora Gil de Ferran. Ali o Mark Blundell. Ele vai tentando terminar a prova com uma parada, o que eu acho impossível. Mas sei lá, vamos esperar. Vai passando agora o Bob Rahal, que também parou. Al Unser Jr., Michael Andretti, Raul Boesel. Dede Gomes, o que a gente pode esperar a partir de agora nessa confusão toda? Bom, a gente primeiro tem que se achar aqui no mapa, fazer um mapa manual, mas o que é importante é o seguinte: o Gil de Ferran fez um bom pit stop, voltou para a pista, suas voltas aqui manualmente ele está virando na casa de 1 minuto cravado, continua num bom ritmo de corrida, significa que daqui para o final da prova, não tendo bandeiras amarelas, a posição do Gil na pista é muito boa. Outra posição muito boa que vem crescendo dentro da corrida por estar fazendo uma corrida regular nesse momento é o Raul Boesel. O André sofreu aquelas ultrapassagens, perdeu alguns pontos, algumas posições importantes na corrida, mas também pode se recuperar. Nós devemos estar aproximadamente 28 voltas do final da prova e o ritmo de corrida está se mantendo nesse. A perspectiva é a gente ver o Zanardi, qual será a atitude dele, porque ele tem que fazer um novo pit stop, e lembrando que a corrida até agora, depois da última bandeira amarela, está sendo muito rápida, não teve outras interrupções, então dificilmente dá para aguentar um tanque de combustível. O consumo dos pneus tem sido bastante igual, tanto o Goodyear como o Firestone, e até agora o que a gente via era uma vantagem daqueles pilotos que estão usando o Goodyear na pista. Bom, a informação que temos agora, eu falei que hoje eles não derrubavam, pode derrubar para trás, mas o primeiro eles não derrubam não. Gil de Ferran é novamente líder da prova. Gil de Ferran é novamente líder da prova. Bom, se o Gil é líder, a gente infelizmente tem uma notícia triste para dar aqui. Na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, um monomotor acabou caindo sobre uma praça onde acontecia um bingo. Há informações de muitos feridos. A qualquer momento voltaremos com outras informações sobre esse acidente de um monomotor, um avião que caiu sobre uma praça em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde se realizava um bingo. Vamos agora até os boxes com Luiz Carlos Azenha. Ao lado do Wilson Fittipaldi, ele fazia uma observação para a gente. A equipe, na verdade, não teve culpa. Essa que é uma equipe quase sempre das mais rápidas. O que aconteceu? Foi um problema mecânico, né? Estava indo tudo otimamente bem até a hora que o Christian parou, aí quebrou o macaco do carro.
levantaram a traseira quando estavam trocando a roda, o macaco arriou por alguma coisa errada que aconteceu, aí tiveram que botar o macaco externo, o manual, aí o Christian perdeu esse tempo todo. Então. Temos então o Gil de Ferran na primeira posição, Mark Blundell é o segundo, o terceiro é o Bryan Herta, aí o quarto o Greg Moore, o quinto o Alessandro Zanardi. Só que o Mark Blundell, só dá para dar o 5 também, porque ficar olhando aqui na pista copiando é um negócio meio complicado, com muito retardatário. Então o Mark Blundell ainda não fez a sua segunda parada para reabastecimento. Aí o Michael Andretti dando um chega para lá em cima do Jimmy Vasser. Vai tentar dar um troco agora o Jimmy Vasser. Tentar sair mais forte, fazer a curva mais aberto. Só que vai ficar difícil agora acompanhar o Michael Andretti. Se tiver de aproximar, é nessa segunda perna do S. Não foi. Passa o Michael Andretti e o Jimmy Vasser. Logo após a emoção pura do Grande Prêmio de Cleveland na Fórmula Mundial, Silvio Santos vem aí com o sorteio do peão, do baú e o sensacional Tentação aqui no SBT. Gil ao primeiro, Mark Blundell ao segundo. Mark Blundell que venceu a prova de Portland, a primeira vitória na carreira dele da Fórmula Mundial, 22 provas para chegar à vitória. E tá aí o Mark Blundell. Era impossível o Mark Blundell completar essa prova com apenas uma parada. Vai fazendo o reabastecimento, vai perdendo então a segunda posição. Greg Moore vai ganhando uma posição. Greg Moore vai subindo de posição. Agora o Greg Moore é o quarto colocado, o que é super importante com relação ao campeonato. É o terceiro colocado na realidade, o Greg Moore. Vai conseguindo um grande resultado o Greg Moore, o mesmo posso dizer do Gil de Ferran, que é o líder. Theo, 66 voltas completadas, a vantagem do Gil de Ferran é 10 segundos para o segundo colocado, o Bryan Herta, o terceiro é o Greg Moore, 99, quarto Zanardi, quinto número 2 é Al Unser Jr., sexto Michael Andretti, sétimo Jimmy Vasser, oitavo Scott Pruitt, nono Paul Tracy, décimo Bob Rahal. E o Hiro Matsushita ali vai atrapalhando o Gil, mas já vai passando. Olha, é uma grande vantagem no Gil de Ferran. Temos agora 23 voltas para o final da prova. Eu diria que só um fato extra pode tirar essa vitória do Gil de Ferran pelo rendimento que ele está tendo. O que seria esse fato? Um retardatário atrapalhado, como o Scott Pruitt em 1995, um problema mecânico, porque não deveremos ter mais troca de pneus. Fumou o Greg Moore. O vice-líder vai ficando lento, vai abandonar o Greg Moore. Tem problemas o Greg Moore no seu motor Mercedes. Ele que é vice-líder do campeonato. Olha, vale muito a sua torcida aí no Brasil. Tem muita corrida pela frente na Fórmula Mundial. É só na bandeirada. A gente viu isso no Grande Prêmio de Portland. 3 pilotos passando juntos. Já ficou pela pista agora o Greg Moore. Ali não precisa de bandeira amarela não, ali é só recolher o carro dele. Mas o Gil pode ficar numa situação excepcional com relação ao campeonato. Ficar de olho agora na posição do Paul Tracy e do Michael Andretti. O Paul Tracy que é o líder nas posições do Paul Tracy e do Michael Andretti. O Paul Tracy que é o líder do campeonato. O Michael Andretti que é o terceiro. O vice-líder Greg Moore já está fora da prova. E o Gil de Ferran, que é o quarto no campeonato, vai liderando o Grande Prêmio de Cleveland. Aí está Gil de Ferran, é o primeiro, o Bryan Herta é o segundo, o terceiro Zanardi, o quarto Al Unser Jr., o quinto Michael Andretti, o sexto Jimmy Vasser. Esse aí é o pessoal da Ômega. Olha o que aconteceu com a cronometragem ali, ó. Estão ligando o fio. Estão tentando fazer voltar os computadores de cronometragem em toda a pista aqui de Cleveland. Esse aeroporto Buck Lake pronto, lindíssimo. É a maratona de velocidade no mês de julho no SBT. Vamos ter no próximo domingo o Grande Prêmio de Toronto às 3 da tarde, mais uma prova em circuito de rua. Depois, dia 26, sábado, vamos ter a classificação que vai definir o grid de largada da fantástica prova US 500 milhas dos Estados Unidos. No dia 27, às 2 da tarde, as 500 milhas dos Estados Unidos. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Texaco, o mundo confia.
Logo após as emoções do Grande Prêmio de Cleveland da Fórmula Mundial, Silvio Santos vem aí com o sorteio do peão do baú e o sensacional Tentação aqui no SBT. Então, José, nós estamos na volta 69, completando 70 agora. O primeiro é Gil de Ferran, 9 segundos na frente do segundo, Brian Retta, terceiro, Zanardi, quarto, Al Unser Jr., quinto, Michael Andretti, sexto, Jimmy Vasser, sétimo, Scott Pruitt, oitavo, Paul Tracy, nono, Bob Rahal, décimo, Christian Fittipaldi. Luiz Carlos Azenha. Eu queria mostrar para você o pessoal trabalhando aqui no cabo da cronometragem. Agora, só queria fazer uma observação para você, Theo. Esse lugar onde está esse cabo é o lugar onde passa todo mundo aqui, em pleno pit lane. Esse cabo aqui, então, que está sendo reparado aí, é o culpado pelo problema da cronometragem. Você não acha meio, no mínimo, irresponsável deixar toda a cronometragem num cabo em que todo mundo passa em cima, inclusive todos os carrinhos de golfe, todo o transporte em cima? É um cabo exposto aqui na pista, Theo. Não tem dúvida disso, Azenha. Tanto é que nós estamos sem cronometragem em todo o circuito manual. Estamos aqui na mão. Falei, eles não vão me derrubar mais não. Aliás, Theo José, nós estamos aqui, esse é o 5º ano que a gente está fazendo a corrida de Cleveland e há 5 anos a gente tem problema aqui. Toda vez a cronometragem cai, seja lá de quem for. É complicado, viu? É o Grande Prêmio de Cleveland, a 10ª etapa do Campeonato da Fórmula Mundial com Gil de Ferran na frente. Gil de Ferran que vai acelerando para se aproximar do líder do campeonato, o canadense Paul Tracy. 20 voltas para o final do Grande Prêmio de Cleveland. Cerca de 70 quilômetros para o final da prova. Um público excepcional aqui no aeroporto de Buck Lakefront, curtindo os pegas. Um domingo lindíssimo de muito sol. Você vê aí a classificação. Gil é primeiro, Brian Retta é segundo, Zanardi é o terceiro colocado. O Paul Tracy, que é o líder do campeonato, vem pela 8ª colocação. Olha, o Gil, com relação a voltas lideradas neste ano, liderou 37 em Miami, 26 em Long Beach, 27 em Detroit, 11 em Portland. Então liderou 4 vezes, 101 voltas, sem contar Cleveland. Liderou 8% das voltas até o Grande Prêmio de Cleveland. Tivemos 1.258 voltas. Estamos caminhando para a hora da verdade, para o final de prova aqui em Cleveland. Ali você vê o Paul Tracy, vai tentando se aproximar. O Jimmy Vasser, atrás do Paul Tracy. Na 9ª posição vem o Christian Fittipaldi. O líder da prova é Gil de Ferran. O Christian, que fazia uma grande prova, tinha condições de lutar pela vitória, como estava lutando. Acabou tendo aquele problema mecânico e vai perdendo a posição o Paul Tracy. Olha o Christian. Não foi dessa vez. Vai botando pressão. Christian e Paul Tracy. Essa briga que vale o 8º lugar aqui em Cleveland. Paul Tracy por fora, Christian por dentro. Paul Tracy se mantém na 8ª posição. O Christian freou muito dentro, quase perde a 9ª colocação. Está caindo a distância do Gil de Ferran para o Brian Retta. Caiu para 7 segundos, ponto 2. Vamos ver se o Gil não está administrando essa diferença. Está aí para você, novamente, a disputa do Christian com o Paul Tracy. Olha, o Paul Tracy freou muito em cima, muito forte. O Christian colocou do lado, quase ganhou a 8ª posição. Se o campeonato terminasse agora, ficaria assim, ó. Paul Tracy em primeiro com 105 pontos. Michael Andretti em segundo com 101 pontos. Gil de Ferran em terceiro com 98 pontos. O Greg Moore seria o 4º com 95. O Zanardi o 5º com 84. O Jimmy Vasser o 6º com 77 pontos. E o Michael Andretti nos boxes. Problema com o Michael Andretti. O Michael Andretti, que é o terceiro colocado no campeonato. Vai perdendo muitas posições. Problema mais sério com o Michael Andretti. É problema de motor no carro dele. Estão tentando lá ver o gerenciamento eletrônico, mas o problema ali dele é sério. Estão mexendo em peças. Vai perder muitas voltas. Agora o Brian Retta, que é o segundo colocado, que vai tentando se aproximar do Gil de Ferran. Vai pegar um retardatário pela frente. O Arnett Mayer, o alemão da equipe Project Indy. Ali atrás é Alessandro Zanardi. Olha só o que o alemão vai aprontando com o Brian Retta. Perdeu tempo ali o Brian Retta. Se a diferença estava caindo, agora vai aumentar. E essa volta do Gil foi muito boa. Ele fez 1 minuto cravado e 19 segundos. Com isso ele vai conseguir abrir um pouquinho. Vamos caminhando para as últimas 15 voltas aqui em Cleveland.
É a 10ª etapa do campeonato da Fórmula Mundial. Gil de Ferran vai liderando a prova, vai se aproximando dos líderes do campeonato, dos primeiros colocados no campeonato. Michael Andretti vai tentar voltar à pista agora. Ali Brian Herta, que é o segundo colocado, sendo pressionado pelo Zanardi, que é o terceiro. Gil é o primeiro, Brian Herta é o segundo, Zanardi é o terceiro, o quarto é o Ansel Júnior, o quinto o Scott Pruett, o sexto o Bob Rahal. Scott Pruett vai completando 100 voltas na Fórmula Mundial nesta prova. Olha só a confusão ali do Paul Tracy. Quase jogou, olha só o toque do Paul Tracy com o Jimmy Vasser. Ficou um pedaço do carro do Jimmy Vasser. Por isso o Christian agora vai ultrapassando o Jimmy Vasser. O Tracy jogou para cima do Jimmy Vasser, passa ali pela grama, perde mais 2 posições o atual campeão Jimmy Vasser. André Ribeiro também ganha a colocação do Jimmy Vasser. Vai perdendo posições. Já passou também o Dario Franchitti. O Vasser, que era o 7º colocado, na disputa com o Paul Tracy, perdeu pelo menos 5 colocações. E logo após as emoções do Grande Prêmio de Cleveland na Fórmula Mundial, Silvio Santos vem aí com o sorteio do peão do baú e o sensacional Tentação aqui no SBT. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Brahma Chopp, olha, é a cerveja número 1. Continua a briga pelo segundo lugar, 75 voltas completadas, 15 para o final. Gil primeiro, Herta segundo, Zanardi é terceiro. Depois tem a Ansel Júnior, Scott Pruett e Bob Rahal. E aquela briga ali do Brian Herta com Alessandro Zanardi pode ser importante para o Gil. Fica um pedaço de carro pela pista. Ficar de olho também se não vai pintar uma bandeira amarela, hein? Theo, a última volta foi 1:00, 1 minuto cravado, 22 segundos para o Brian Herta e ele está a 7 segundos, ponto 4 atrás do Gil de Ferran. O Gil continua mantendo o bom ritmo de corrida, já foram 76 voltas e Michael Andretti fora da prova. Michael Andretti, terceiro colocado no campeonato, está fora da prova. Greg Moore, vice-líder do campeonato, também fora da prova. Gil de Ferran, quarto colocado no campeonato, vai liderando a prova. Olha o Zanardi para cima do Brian Herta. Essa briga aí é importante para o Gil, porque o Gil pode abrir vantagem. Estou preocupado com aquele pedaço do carro do Jimmy Vasser que ficou pela pista. Vamos ver se não vai pintar uma bandeira amarela. Olha só a pressão que vai exercendo o Zanardi para cima do Brian Herta. Coloca por dentro, ganha a segunda posição o italiano Alessandro Zanardi. Agora é ficar de olho na aproximação do Zanardi com relação ao Gil de Ferran. No ano passado já tivemos aquele super duelo na última volta entre os dois. O Walter Salles ali é retardatário à frente do Zanardi. Você viu que o Zanardi passou e já foi embora, hein? Olha, se acabasse a prova agora, o Paul Tracy seria líder com 106 pontos, Gil segundo com 98, Greg Moore terceiro com 95, Michael quarto com 91 pontos. Mas tem muita corrida pela frente. 13 voltas para o final. Ficar no cronômetro aqui e ver a diferença do Gil com relação ao Zanardi. Nessa volta 7.34 nós estamos cronometrando a volta do Zanardi. Vamos ver o que o italiano tem ainda até o final da prova, hein? Impressionante a garra desse italiano, ele que largou na pole position, liderava a prova, aí teve aquela punição porque o box estava fechado e ele entrou, depois uma nova punição e tá de volta a briga pela vitória. Mas o Gil de Ferran é o líder, vai acelerando o Gil de Ferran para sua vitória, para se aproximar dos líderes do campeonato. Vem o Gil para mais uma volta. Vamos ter a volta número 79. Na passagem, 11 voltas para o final. Passa o Gil, passa o Zanardi. 59.8 essa volta do Zanardi, está voando baixo na pista. Zanardi vai tentando se aproximar do Gil de Ferran.
Vamos ver se o Gil também não está poupando combustível. Vamos ver se no final ele não responde à aproximação do Alessandro Zanardi. Gil é primeiro, Zanardi é segundo, Brian Rett é terceiro, o quarto Al Unser Júnior, o quinto Bob Rahal, o sexto Scott Pruitt. Aí está o Gil de Ferran, vai liderando a prova, vem para a volta número 80. Na passagem serão 10 voltas para o final. Ver se o Gil começa a responder nesse final de prova a aproximação do italiano Alessandro Zanardi. Ali o Zanardi, você viu que abriu com relação ao Brian Retta. Vem agora o Gil de Ferran, vai completando a volta. Agora vai passando o Zanardi lá atrás. Vamos ver a diferença dos dois. 6.1. 6.1 é a diferença nessa volta. 10 voltas para o final. Vamos então para os 12 primeiros colocados da prova. Primeiro é Gil, segundo Zanardi, terceiro Brian Retta, quarto Al Unser Júnior, quinto Bob Rahal, sexto Scott Pruitt. Na sétima posição Paul Tracy, Christian oitavo, Patrick Carpentier nono, o décimo Rich Henn, o André Ribeiro 11º, o 12º Dário Franchitti. Aí a ultrapassagem mais uma vez do Zanardi em cima do Brian Retta. Impressionante a recuperação do italiano aqui em Cleveland. E você tem aí a ultrapassagem do Zanardi no Brian Retta na última prova do ano passado, uma manobra lindíssima, ó. Colocou por dentro, passou reto, deixou para trás o Brian Retta e aí venceu o Grande Prêmio de Laguna Seca. Aí o Zanardi, mais uma volta, 9 voltas para o final. Vamos ver a diferença entre ele e Gil de Ferran. 5.7. Agora 8 voltas para o final. Caiu um pouquinho. Vamos ver se o Gil continua respondendo. Vai com muita vontade, muito apetite o Zanardi à caça do Gil. E é importante aí o Christian também roubar pontinhos do Paul Tracy. Ali na frente o Scott Pruitt, o Christian, o Paul Tracy vai tentar colocar por dentro o Christian Fittipaldi. Tem um retardatário, vai ganhando a posição, tenta dar o troco o Paul Tracy. Vamos ver, o Christian ganha a posição do Paul Tracy. Uma pena também o problema mecânico com o macaco hidráulico do carro do Christian, porque tinha todas as condições de vencer a prova. Estava pressionando o Gil de Ferran e está aí buscando a sua recuperação. Mais uma belíssima prova de Christian Fittipaldi. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Consul. Faça economia inteligente. Põe na Consul. Olha, vai ser muito difícil o Gil de Ferran segurar o Alessandro Zanardi. A diferença caiu para 3,5 segundos. 3,5 segundos. Temos pelo menos, eu falo pelo menos porque a quilometragem continua morta. Temos pelo menos 7 voltas para o final. Vamos ver se o Gil vai responder neste final de corrida. E o Christian vai à caça do Scott Pruitt. Exatamente, menos de 7 voltas agora. O Gil, o Christian, com muito apetite também, vai fazendo uma prova de recuperação. Foi completada a volta 82, eles vêm vindo para a volta 83. O rendimento nessa volta, ele perdeu quase 4 segundos. Agora eles estão entrando aqui na reta, quase colados. Pode ser que o Gil não esteja conseguindo acompanhar um bom rendimento do seu pneu. Vamos ver nesse fim de corrida, porque eles vão brigar muito. O Gil vai vender caro essa posição. Mas vai ser muito difícil segurar, porque chegou rapidamente o Alessandro Zanardi. Mesmo assim, um segundo lugar para o Gil já é um grande resultado, porque o Paul Tracy vem para o 8º lugar. Olha o Zanardi, acabou tocando ali no retardatário. Vamos ver se não tem problema. Tocou no retardatário, não perdeu tempo, vai à caça do Gil de Ferran. É a luta pela primeira posição nas últimas voltas aqui em Cleveland. Zanardi é o segundo colocado, Gil é o primeiro. O Gil de olho no campeonato. O Zanardi, você se lembra, a equipe disse para ele, não pense no campeonato, pense na vitória. Vai à caça do Gil, mais uma volta completada. Já tivemos uma belíssima briga entre esses dois pilotos do ano passado. Quem levou a melhor no ano passado foi o Gil de Ferran. Agora o Zanardi vai tirando a diferença, mas o Gil se mantém na frente. Mais uma volta completada.
Passa Gil, passa Zanardi, vamos ver, vai colocar por dentro, o Gil vai por fora, vai assumindo a primeira posição, Alessandro Zanardi. Vai tentar dar o troco, mas vai ficar difícil. O rendimento era muito melhor do Alessandro Zanardi. Seria difícil para o Gil segurar o Zanardi, mas tem prova ainda. O Gil pode estar poupando, não acredito, porque senão ele ia vender mais cara a ultrapassagem. Zanardi é o primeiro, Gil de Ferran, o segundo colocado. Mesmo assim, um super resultado com relação ao campeonato. Ficar de olho no Brian Herta. A gente sente que o carro do Gil já não tem um super rendimento. O Gil vai levando como pode seu carro até o final. Chegou muito fácil o Alessandro Zanardi. Vamos ficar de olho nas voltas. Quantas voltas faltam? Repito, a cronometragem está morta aqui em Cleveland. Por isso estamos numa cronometragem manual, faltando agora 5 voltas para o final. Luiz Carlos Azenha. É o que você disse, Gil de Ferran poupando combustível para poder chegar ao final, Theo. Nós acabamos de completar a volta 85, apenas os líderes passaram por enquanto, primeiro o Zanardi, segundo o Gil, agora vem passando o Brian Herta, tem quase 10 segundos de desvantagem para o Gil de Ferran. Na volta passada nós tínhamos a grande recuperação de Christian Fittipaldi em sexto lugar, depois daqueles 40 segundos que ele perdeu no boxe, o André Ribeiro era o 12º lugar. O quarto colocado, Al Unser Jr. Aí está o Brian Herta, que é o terceiro. Na quinta posição, vamos ver se o Christian passou. Na quinta posição, a gente tinha, então, vamos na cronometragem aqui. Olha, o Christian Fittipaldi deve ser o quarto colocado. 4 voltas para o final, você vê aí Zanardi passando. O Bob Rahal é o quinto colocado, o Christian é o sexto. Ali o Derek Walker, aí o Chip Ganassi. A equipe também está ali de olho. E fica agora a interrogação, se há preocupação com relação ao consumo de combustível, será que o Zanardi tem combustível para ir até o final? Para estar andando desse jeito, deve ter, mas vamos ficar de olho. Menos de 4 voltas para o final do Grande Prêmio de Cleveland. Alessandro Zanardi é o primeiro, Gil de Ferran é o segundo. Mas é um grande resultado essa segunda posição para o Gil de Ferran. Aí está o Alessandro Zanardi, que vai acelerando para mais uma vitória na sua carreira, que seria a quinta vitória. A última vitória aconteceu no ano passado. Na realidade, a última vitória aconteceu neste ano em Long Beach. Passa o Zanardi, completa mais uma volta. Volta número 87, 3 voltas para o final, tem retardatários à frente dele. E o Gil vai ali, poupando combustível. Vai pensando no campeonato. Menos de 3 voltas para o final. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT. Ford Ka, a cara do novo. Agora a cronometragem está viva. 87 voltas completadas. Zanardi é o primeiro, Gil de Ferran, o segundo Brian Herta, é o terceiro, quarto Al Unser Jr., o quinto Bob Rahal, o sexto Christian Fittipaldi, o sétimo é o Paul Tracy, o oitavo Scott Pruitt, o nono Patrick Carpentier, o 10º Parker Johnston, o André Ribeiro vem pela 14ª posição, Raul Boes é o 15º, o 16º Maurício Gugelmin. Ali o Zanardi perdeu muito tempo, hein? Perdeu muito tempo para passar o Michel Jordan. Mas a diferença ainda é muito grande. Agora 88 voltas completadas. O Zanardi tem 2,5 segundos de vantagem para o Gil de Ferran. Você vê os 6 primeiros colocados. O Christian numa grande sexta posição. O Christian que poderia estar brigando pela vitória aqui em Cleveland. Teve aquele problema com o macaco hidráulico. Perdeu 40 segundos nos boxes. Quando era o segundo colocado, apenas 1 segundo do Gil de Ferran, que era o líder. Esse aí, o italiano Alessandro Zanardi, na passagem vai receber a bandeira branca, indicando que a última volta vai tentando se aproximar o Gil de Ferran. A diferença caiu um pouquinho. Vamos ver no cronômetro agora no computador, na passagem aqui da última volta. Zanardi é o primeiro, vem para receber a bandeira branca, vai completar a volta número 89. Ele não consegue passar o Michel Jordan. Aí problemas, temos problemas lá atrás com Juan Manuel Fangio. Você vê Maurício Gugelmin
passando ali, ele que vai pressionando o André Ribeiro. É a última volta, é a última volta. Últimos 3.389 metros para Alessandro Zanardi. A diferença caiu para 1 segundo e 7 décimos. Vai tentando se aproximar, vai tentando, quem sabe, aí Gil de Ferran ainda na chegada uma vitória. É muito complicado. 1 segundo e 7 numa volta é muito complicado, mas repito, é um grande resultado essa segunda posição para o Gil de Ferran com relação ao campeonato. O Gil poupando combustível metanol para chegar ao final. O Zanardi só quer a vitória, que também vai ficar numa boa posição no campeonato. O líder do campeonato Pole Trance é o 7º. Vai acelerando Alessandro Zanardi para conseguir a sua 5ª vitória na categoria. Últimos metros para o Alessandro Zanardi. Adrian Fernandes é retardatário. O Gil está de olho. Vai chegando o Gil. Vem agora para receber a bandeira quadriculada. Não perde mais Alessandro Zanardi. Chega em primeiro. Gil de Ferran é o 2º colocado aqui em Cleveland. Uma grande vitória do Alessandro Zanardi. Se recuperando, fantástica recuperação. Um super resultado para o Gil de Ferran, essa 2ª posição. Vamos ver agora os outros pilotos. Tem de comemorar bastante. Vitória da determinação, uma recuperação fantástica do Alessandro Zanardi. O Brian Herta passa em terceiro, a Wanser Jr. é o 4º, o Christian vem para completar a 6ª posição, Bob Rahal é o 5º, vai passando o Christian Fittipaldi na 6ª posição. Vamos ver o Pole Trance, ainda não passou o Pole Trance. Vamos ver se passa agora o Pole Trance. Ali o Scott Pruitt passa o Pole Trance em 7º, Scott Pruitt é o 8º, o 9º Mark Blundell, o 10º Parker Johnson, 11º Dario Franchitti, 12º Patrick Carpentier, o Vasser, o 13º André Ribeiro na 14ª posição, o 15º Maurício Gugelmin, o 16º o Raul Boesel. Ainda não passou o Walter Salles, vai passar na 19ª posição. Excelente colocação, esse 2º lugar do Gil de Ferran. Lógico, liderou muitas voltas, lógico, a torcida é para a vitória, mas tem de pensar no campeonato. E o Gil vai se aproximando rapidamente das primeiras posições no campeonato. Vamos ver como ficou a classificação da prova. Alessandro Zanardi, 1º colocado, Gil de Ferran 2º, 3º Brian Herta, 4º Wanser Jr., 5º Bob Rahal, 6º Christian Fittipaldi. O Zanardi vai fazendo a festa. Olha o Zanardi aí nos cavalos de pau, vai fazendo a festa, o mesmo que ele fez lá em Long Beach. Bem à frente da equipe dele, vai fazendo a festa o italiano Alessandro Zanardi. Hoje tem de comemorar muito. Olha, tem de comemorar até a sexta-feira do Grande Prêmio de Toronto. Tinha o melhor carro? Tinha. Mas a determinação, a garra é impressionante. Teve 2 punições do Zanardi e conseguiu chegar lá. Agora vamos ver como é que ficou o campeonato. Olha só, o Trace é o líder, 106 pontos. Greg Moore é o 2º com 95. Gil de Ferran é o 3º com 94. O Gil chegou aqui a Cleveland 23 pontos atrás do Pole Trace. O Maicon Andretti é o 4º. O 5º Alessandro Zanardi. Belíssima posição também para o Zanardi. Está na luta direta pelo seguro italiano. O 6º Scott Pruitt. A gente tem de ver também agora, o Dedê está ali com as contas dele. Vamos ver como é que ficou a volta de maior número de voltas liderado. O ponto pelo maior número de voltas liderado. Porque de repente o Gil aí pode ter encostado mais ainda. Foi o próprio Gil de Ferran. Essa conta que está feita aí está certa, porque ele tinha 77, mais um ponto que ele fez, ele pulou para 78, com 16 de 2º lugar, ele foi para 94, 3º no campeonato. A festa de Zanardi, um grande resultado para o Gil de Ferran. Para quem está pensando no campeonato, diminuindo cada vez mais a distância, agora ele tem apenas 12 pontos em relação ao Pole Trace, tem que pensar nisso, tem que crescer. Christian Fittipaldi também a gente não pode deixar de comentar, fez uma grande corrida, teve 40 segundos parado no box, soube voltar para a pista, recuperar, fazer uma prova excepcional. É bom a gente lembrar que agora nós temos Toronto, depois nós temos em agosto 2 corridas em circuitos Mid-Ohio, Elkhart Lake, circuitos favoráveis a Christian Fittipaldi, que não luta pelo campeonato, mas luta pela vitória, e principalmente para Gil de Ferran, que está nessa grande recuperação. Tá aí o Gil com o Luiz Carlos Azenha. Lógico, tá chateado, mas tem de pensar no campeonato, Gil. Chegou com 23 pontos atrás, está com 12 pontos agora. Luiz Carlos Azenha. Ô Gil, ali no final não deu realmente para segurar o Zanardi. Você estava poupando? Não dava, a gente estava economizando combustível. Estava com o motor com a mínima potência. E estava realmente muito difícil, porque o motor não acelerava muito bem.
com a mistura muito pobre. Mas é o que a gente tinha que fazer para chegar até o final da prova. Foi uma pena, porque não deu nem para resistir o ataque dele. Pois é, o Theo estava fazendo uma observação. Você chegou aqui com muitos pontos, 23 em relação ao Pool 3, que é o líder, e agora você já está na terceira posição. Em termos de estratégia, 12 pontos, Azenha. você está com 12 pontos agora. Ou seja, agora você está numa posição para atacar. Na próxima corrida já pode assumir a liderança. Em termos de estratégia para você, de pontos, foi uma corrida perfeita, né? Michael não completou, Tracy foi sétimo, o Moore não completou. Não, foi perfeita, né? A gente fez o que a gente pôde. É claro que a gente gostaria de ter ganho a prova, mas faltou um pouquinho de gasolina no tanque para a gente conseguir resistir o Zanardi. Uma pena, mas assim como você disse, são 15 pontos do segundo lugar, 12 pontos do segundo lugar, e a gente deve subir bastante para... 12 pontos do líder. Gil, dá para atacar em Toronto, é uma pista onde você acha que pode assumir a liderança? Eu acho que sim, a gente está indo muito bem, né? A grande maioria das provas a gente está indo muito bem. Eu não vejo motivo porque em Toronto a gente não posso ficar entre os 3 primeiros também. Então, olha, foi um grande resultado para o Gil de Ferran, que eu disse, a torcida logicamente sempre é por vitórias, mas para quem está pensando no título, às vezes é melhor poupar o combustível como o Gil fez e terminar em segundo lugar e se aproximar do Pole 3. Agora a situação é outra, o Gil estava correndo atrás uma distância razoável, próxima de uma distância razoável. Agora já pode começar a administrar melhor os resultados ou então partir para o ataque. Agora, se não marcar pontos numa corrida, a situação não está totalmente perdida. E a situação começa a se pressionar, começa agora tudo a começar a botar pressão em cima do Pole 3, em cima do Greg Moore, esses que eram líderes com tranquilidade. Mas um grande resultado também do Alessandro Zanardi. Olha, esse italiano guia muito. E agora subiu no campeonato para 5º lugar, 90 pontos, 16 pontos atrás. Segura o italiano. O Gil agora tem que se preocupar lá na frente, mas tem que se preocupar também com o Zanardi que está ali atrás, que esse não é brincadeira. Christian Fittipaldi, 6º lugar, belíssima posição. André Ribeiro terminou em 14º, Maurício Gugelmin 15º, Raul Boesel 16º, Luiz Carlos Azenha. ao lado do Alessandro Zanardi. Zanardi, this was a fantastic. The donuts is a liberation. I had to hold my concentration until the last lap, and I didn't want to try to overtake the back markers as Gil couldn't keep up with me. So, you know. Está dizendo que a sensação dele foi como uma sensação de liberação, ele ter conseguido essa vitória depois das duas bandeiras pretas. Zanardi, this was really a fantastic race for you. How did you feel when you finally crossed? O que você sentiu ao cruzar aqui depois de duas bandeiras pretas? Well, I have no words to describe it. I mean, I'm so happy. Obviously, when you win, it's fantastic. But when you win in this way, there is no word to describe the feeling. Ele não tem palavras para descrever a sensação, porque vencer já é bom. Vencer desse jeito, melhor ainda. Congratulations. Thank you very much. Aí está o Alessandro Zanardi. Tem que dar parabéns mesmo, porque foi uma prova fantástica. No começo do campeonato eu dizia que os pilotos esse ano deveriam correr atrás de Alessandro Zanardi, que na minha opinião era o grande favorito para o campeonato. Dos brasileiros naquele momento era Gil de Ferran, e hoje mais do que nunca a gente tem que ver a igualdade dos equipamentos. A gente vinha tendo aí vitórias de Mercedes, Goodyear, de repente Firestone, quer dizer, os equipamentos estão muito iguais, o campeonato muito próximo entre si, e aí vai depender daqui para frente realmente do piloto que usar a cabeça, o piloto que souber, como hoje o Gil fez. Usar a cabeça, terminar a corrida, marcar pontos importantes. O Zanardi, no início da corrida, o seu engenheiro falou para esquecer o campeonato e ganhar a corrida. Ele foi ganhar a corrida e também está subindo na classificação do campeonato. O importante é o seguinte, os 5 primeiros estão separados apenas por 16 pontos. Daqui para frente tem muita briga. Toronto, a semana que vem, mais uma corrida eletrizante da Fórmula Mundial, como tem sido todas as últimas. Basta ver Detroit, Portland e agora Cleveland, o que aconteceu nas últimas voltas. Segura, e a gente é que vai ganhar com isso. Muito bem, um novo encontro com a velocidade no dia 20, no próximo domingo, às 3 da tarde, no Grande Prêmio de Toronto, continuando a maratona de velocidade no mês de julho. Temos Toronto no próximo domingo, depois, no sábado seguinte, você vai ver a classificação maravilhosa das 500 milhas dos Estados Unidos, e no dia 27, as 500 milhas dos Estados Unidos em Michigan. No seu domingo, você continua super bem. Agora vem aí o sorteio do peão do baú e logo depois o programa Tentação com Silvio Santos. Um grande abraço e cuide-se bem. É a TV mais perto de você. Falou Fórmula Mundial, falou SBT.
Jungle.